Sou matemático, gosto dos números, né? Mas vou trazer mais uma vez a experiência do que ao longo do tempo. O método que me trouxe mais retorno na minha carreira inteira, né, foi um método subjetivo. Um método que, se você disser assim, Paulo, e o método subjetivo não é numérico? Ele é numérico também, porque o papel é o seguinte, todo método objetivo, vamos chamar de objetivo aquilo que está ligado às estatísticas, e o método subjetivo que está ligado às suas escolhas e tudo mais. Nenhum método 100% subjetivo. Por quê? Porque você usa a subjetividade para precificar, né, para fazer um entendimento, e o que você está fazendo aquilo é metrificando a subjetividade. Né? Então, quando você diz assim, eu acho que o time vai ganhar, beleza, mas inconscientemente você tem um valor para aquilo. Né? Então, você está criando uma determinada métrica. E foi exatamente isso que eu fiz. Como eu não acreditava muito em mim mesmo, o que eu fiz foi um método que eu chamo de deslocamento de linhas. Então, não precificava odds exatas, eu precificava a linha do jogo. Né? Então, se isso acontecer, a linha se mexe para cá, né, para o lado do time da casa. Se isso acontecer, se mexe para o lado do time visitante. Fala galera, estamos chegando com mais uma edição do Boteco do Clubão. Hoje estou aqui com o Jonas Caetano. Fala, Jonas. Fala, Stefano, tudo beleza? Mais uma edição aqui e o convidado de hoje muito especial. Eu lembro uma vez, o Paulo, ele me convidou para fazer uma entrevista no Instagram, acho que era no Instagram, se não estou enganado, quando o Paulo estava começando ali, então ele fazia muitas entrevistas e o convidado de hoje é bem especial porque, na minha opinião, o Paulo foi um apostador que deu certo, sabe? Persistente, que é muito esforçado, que tem produtos muito bacanas aí e tenho certeza que o bate-papo hoje vai ser muito legal. Boa, e como o Jonas já adiantou, nosso convidado, muitos de vocês provavelmente já conhecem, né? O Paulo não é um cara novo nas apostas, né? Tá há bastante tempo já produzindo conteúdo junto com, assim como a gente aqui no Clubão. Fala, Paulo, bem-vindo ao Boteco. Eu agradeço você ter aceitado o nosso convite para a gente trocar essa ideia aqui sobre apostas. Bacana demais estar aqui, né? Acho que já assisti muitas vezes, né? O Clube da Aposta já estava no mercado quando eu iniciei o meu trabalho público, então sempre foi um espelho para mim, assim, de coisas para fazer. Tive a oportunidade de conhecer o Stefano numa ocasião, de conhecer o Jonas em outra, então pessoas que eu acompanho já o trabalho também, e da galera, né, que assiste aqui sempre vocês, né, tem as lives, enfim, tem muita coisa bacana. Então é uma honra para mim estar aqui junto com vocês para trocar essa ideia. Maravilha. Vou soltar a vinheta então e a gente já começa a entrevista na sequência. Tudo bem, pessoal? Lembrando que o Boteco do Clubão é um oferecimento da Betfair. Se você ainda não conhece a maior bolsa esportiva, tem link aqui na descrição para você acessar seu bônus de R$200. E agradecer também a Betfair, que permite que a gente traga convidados de altíssimo nível, como é o Paulo, para a gente trocar essa ideia de forma gratuita para vocês. Paulo, para a gente começar nosso bate-papo, sei que você é um cara bastante conhecido já nas apostas, tem muita gente que, principalmente aqui que segue o clube, que já conhece você participou do Clubecast lá atrás, algumas edições também, como convidado, mas a gente sabe que a audiência das apostas é bastante rotativa, né? Então conta um pouquinho quem é o Paulo, como conheceu as apostas, como é que você chegou nesse mundo aqui que está até hoje com a gente? Cara, o Paulo, ele, né? Eu sou, né? Eu sou professor de matemática, sou mestre em matemática, conheci as apostas esportivas em 2015, fiz a minha primeira aposta, né? Aqui a gente chama de pula, né? Em alguns lugares do Nordeste chama de pule. E aí eu fiz uma pule gigantesca, né? Eram 8 jogos, uma rodada de Copa do Brasil, se não me engano. E aí eu acertei todos, né? Sempre para time que ia vencer. E aí a odd mais baixa era do Fluminense. O Fluminense estava pagando 1,22, alguma coisa assim. Joga contra um time do Nordeste, que também não me lembro agora no momento. E acertei todas e errei essa. Essa foi a minha primeira aposta, eu lembro como se fosse hoje. Aconteceu uma coisa muito comum com todo mundo, né? Ficar por uma em uma múltipla. E aí, cara, depois que eu conheci, eu imaginei que, eu gosto de futebol, né? Eu nem pensava que a matemática iria me ajudar nas apostas, né? Então, gosto de futebol, né? É legal isso aqui, então acho que dá para mim ganhar algum dinheiro, ou pelo menos me divertir com isso. E a partir dali, fiquei fazendo as minhas apostas em bancas físicas, né? Que a gente chama por aqui, que são até ilegais, inclusive.
né? As apostas esportivas não são ilegais, vale salientar isso, né? Para quem não entende muito bem. Mas as bancas físicas são sim ilegais porque o jogo dentro, né, do território brasileiro é ilegal. Como é na internet, né? Então essa ilegalidade não vale. Mas tem muito mais coisa aí, né? Regulamentação, enfim. Bom, voltando para mim. Em 2018, cara, aliás, nesse meio tempo aí de 2015 até 2018, eu fazia uma gestão de banca que eu nem sabia que existia gestão de banca, né? Eu apostava ali um valor fixo todo dia durante a semana. E no final de semana eu apostava 2 vezes, geralmente em apostas simples. Como eu perdi logo na primeira, uma múltipla, eu disse, se eu apostar, né, em um único jogo, talvez seja mais fácil para eu ganhar. E aí eu ganhava mais do que perdia. E aí as casas não, né? Os caras que têm as bancas aqui, eles meio que me limitaram, né? Proibiram de eu apostar uma vez só, né? Num único time, fazer uma única seleção. Então, eu fazia de duplas para lá. Eu comecei a fazer duplas e continua dando certo. Tanto é que, quando eu vou aparecer no mercado, eu faço muitos projetos de duplas, porque eu já estava acostumado com isso. Projetos que dá certo. E a galera ficava dizendo que dupla, tripla, múltipla era furada e tal. Cara, mas eu ganho com dupla, né? Então, ficava uma coisa meio assim. Aí, em 2018, eu conheci o trabalho do Danilo Pereira, né? Conheci o trabalho do Jonas também, se eu não me engano, foi um dos primeiros que eu conheci. Eu, né, como professor, comecei a pesquisar tudo, né? Então, conheci uma galera legal, conheci uma galera que não vale citar o nome para não dar pau. E aí, vou fazer o curso do Danilo, fiz o curso do Danilo, aposta de valor. Nesse curso, teve uma coisa interessante, ele colocou tutores, né? Então, tinha o Sérgio Freitas, acho que a galera do QA também, né, pegava uma outra turma, e eu caí na do Sérgio Freitas. Ali, acabei fazendo uma amizade com ele. Eu era avesso às redes sociais, eu já tinha tido problemas pessoais com redes sociais, então não usava muito. Né? Eu usava aquelas fakes só para ver alguma coisa, né, do que estava rolando. Eu usava muito o Twitter na época, né, porque o Twitter era um ambiente altamente jornalístico. Né? Os caras do mundo inteiro mandavam, né, falavam sobre jogos, sobre informações, eu pegava muita informação, né? Trabalhava muito com information bet. A Vazia foi maravilhosa nesse sentido. E aí, quando eu conheci o Danilo, eu queria ser tipster de NFL, olha só, eu amo a NFL. Diferente. Conversando com ele, né, e tal, aí, pô, aí, parece que o santo bateu, né? Aí ele, cara, você mora onde? Eu moro no interior, moro em Barbalha, interior no Cariri, né, interior do Ceará. Você conhece muita gente aí? Eu digo, cara, conheço jogadores, conheço, né, fiz divisão de base aqui, apesar de... Era um bom jogador, mas, assim, faltava físico, faltava algumas coisas para ser um profissional, né? Então, fui por outro caminho. Mas, assim, os caras que, pela minha idade, eu tenho 36, nessa época, né, os caras que jogavam nos clubes e tudo, então tinha esse conhecimento. E aí aí ele disse, você já faz suas apostas aí com duplos e tudo mais, você já me mostrou seus resultados e tudo, porque você não começa, né, a conversar com essas pessoas e tudo. Aí, beleza, aí foi isso. Aí ele me apresentou um pessoal da Europa, né, fiquei mandando bets lá para eles, enfim, na base, né, apesar dos caras aí dominarem, né, o Danilo Martins, o Jonas Caetano lá no Blogabet e tudo, mas deu para uma galera também entrar nessa época, né, de conseguir pegar alguma coisa até o mercado se ajustar. Então, eu fui nessa leva. Copa do Nordeste, Campeonato Paraibano, porque eu tinha trabalhado na Paraíba há algum tempo, Campeonato Cearense, muitos jogos do interior, teve um jogo icônico que o Barbalha viajou só com os 11 jogadores, e eram 11 jogadores reservas para um jogo em Sobral, que é outra cidade aqui do interior, e o cara ligou para mim dentro do ônibus, e muita gente pegou essa bet. E aí eu fiz um canal chamado Arquibancada Cariri, nessa pegada, né, de ter informações e tudo mais desses times menores. Tentei levar essa ideia para o Arquibancada Brasil, que foi um canal que eu fiz em seguida, muito por conta do incentivo do Sérgio Freitas, né? Ele foi o primeiro a ficar mandando. O Danilo me deu a rota, vamos dizer assim. E o Sérgio Freitas, ele me deu o incentivo de ir para a internet, de mostrar para as pessoas e não ficar só nesses bastidores que eu trabalhava ali com as indicações do Danilo. Então, foi mais ou menos a trajetória até aparecer aqui para o grande público, vamos dizer assim. Boa, legal demais, Paulo. Bacana, demais saber a trajetória que você teve. E uma curiosidade aqui, não estava no cronograma aqui essa pergunta que eu vou fazer, mas uma curiosidade que me surgiu, você falando aí da sua trajetória. O pessoal aí do Nordeste, né? Eu e o Stefano somos mais aqui do Sudeste. O pessoal aí do Nordeste é uma febre mesmo as apostas esportivas. Como que o pessoal encara as apostas esportivas aí no Nordeste, de modo geral? É mais questão assim,
é só diversão mesmo, eu vou colocar o dinheiro aqui na múltipla, se der, deu, se não der, não deu, eu vou separar um dinheirinho para toda semana estar jogando, ou o pessoal tem uma visão mais, eu quero ganhar dinheiro, eu quero tentar estourar a boca do balão, como que é a visão do nordestino aí nas apostas, que, ao meu ver, é diferente aqui do pessoal mais do sul, sudeste, que tem uma visão talvez um pouco diferente, né? Porque aí a gente sabe que é uma febre, aqui já não é tanto assim, né? Cara, tem um dado, assim, não sei exatamente o dado, o número exato, mas eu faço umas participações freelancer ali no Apostas FC, né? Eles fazem jogos ao vivo, acompanhamento e tudo mais, eu faço comentários lá. E estudando os números lá deles, né, numa reunião que a gente teve, a gente viu que quase metade do público é nordestino. Né? Então, putz, é muita gente, né? E a gente não esperava isso. O canal é paulista, né? A maioria das pessoas ali são de São Paulo e tudo mais. Bom, aqui eu acho que está havendo uma transformação, né? Essa febre das bancas físicas, como eu disse, ela era gigantesca lá em 2015. Hoje, né, acho que as pessoas já estão dando um primeiro passo. Já tenho muitos amigos que já têm conta em casas, né, online, em sites mais conhecidos e tudo mais. Então, a gente está dando esse primeiro passo. Agora, conversar profissionalmente com as pessoas é um pouquinho mais complexo, assim. As minhas rodas de amigos, por exemplo, é difícil falar sobre. A galera ainda quer fazer uma múltipla, a galera ainda quer apostar todo dia. Enfim, tem poucas pessoas assim que eu conheço do convívio pessoal mesmo, de fora das apostas, né? Que tem esse pensamento das apostas como investimento, como um trabalho, né? São poucas pessoas para a gente ver. Você vê que já teve curso, mentoria, né? Vários projetos que eu já fiz assim para ensinar o pessoal, para compartilhar um pouco do meu conhecimento. E eu só tive um aluno aqui do Cariri, um único, que é o Ricardo. Ele até trabalhou um tempo comigo no Arquibancada, né? Mandando umas bets lá e tudo. Então, uma única pessoa, né, que eu nem conhecia ele, passei a conhecer depois que ele comprou o curso e tudo, enfim, a mentoria, no caso, né? Era o curso, era uma mentoria. E aí a gente passou a trocar uma ideia. Então, assim, conversar com as pessoas de uma forma mais profissional ainda é um pouquinho complicado para mim pessoalmente. Mas, em contrapartida, você vê que essa evolução vem acontecendo, né? O Betmaster Nordeste, né, que foi em Recife, foi um sucesso, né? Teve mais público até do que o Betmaster São Paulo. Boa. Mas é a sua percepção, Paulo. Você acha que o pessoal ele faz aposta recreativa e ele tem essa percepção que estão fazendo apostas recreativas? Ou o pessoal ele acha que vai ganhar muito dinheiro? O pessoal entra para se divertir ou entra para realmente que eu quero tentar estourar a boca do balão, ganhar muito dinheiro? Eles têm essa noção de que eles estão fazendo algo que, a princípio, é jogo de azar, né? Que é múltipla, vamos colocar aqui como jogo de azar, porque dificilmente dá para ganhar com múltipla, ainda mais em banca física, com as odds que tem juízes muito maiores do que o site de apostas online, né? Então, qual é a sua percepção em relação a esse pessoal que faz apostas aí no Nordeste? A minha percepção é que ela é mais recreativa mesmo, que ela é mais na pegada do jogo do bicho, né? E aí o cara já acostumado com o jogo do bicho vai fazer, né? Investir pouco, gastar pouco, um valor ali que ele descarta para poder ganhar muito. E aí tem alguns caras que nessa, né, começam a investir mais do que o que devia. Não é raro os casos de pessoas que perdem objetos, que perdem, né, casa, que ficam devendo para agiota, enfim, aqui na região, a partir do jogo. Inclusive, estourou um caso, né, na cidade de Juazeiro, que é vizinha aqui a mim, Juazeiro do Norte, de uma falcatrua, vamos dizer assim, como essa, né? Um cara que pegava investimento, prometia, né, lucros de 15% ao mês, o cara já tinha sido vereador, inclusive, na cidade de Juazeiro, e aí muita gente investiu ali para ganhar esse dinheiro fácil, e ele usava aquela metodologia da pirâmide, né? Vai pegando o dinheiro de quem vai entrando e passando para quem está mais tempo, e uma hora a bomba estoura, até porque é um cara que não é do mercado, vamos dizer assim. Só viu uma possibilidade de ganhar dinheiro aí, ele está... ninguém consegue localizar o cara. Esses golpes são complicados. Mas tem uma coisa que você respondeu ali para o Jonas que eu achei legal, que a gente pode pegar um gancho bom, que é que nem você falou assim, eu tenho alguns amigos que eles ainda fazem, né, múltipla, coisa do tipo. E assim, eu não sei para o Jonas, mas aqui eu moro na capital, não é muito diferente não, tá? A maioria das pessoas, elas realmente apostam muito com a crença de que estão adivinhando o resultado, né, ou de quem vai adivinhar quem vai vencer a partida. Acho que isso é muito comum em quem está começando. E a gente sabe que depois de um tempo, quando o cara vai estudar, que é um jogo muito mais de probabilidade, de analisar ali as possibilidades e qual que é a chance de vencer versus a cotação, do que propriamente
o que vai adivinhar o que vai acontecer no jogo ou o cenário da partida. E, se eu não me engano, você é professor de matemática, né? Além de apostador. E a gente sabe que a relação entre matemática e apostas é muito maior do que a maior parte das pessoas imagina. Inclusive, ela é... E não estou nem falando assim de uma matemática super ultra avançada, mas o básico da matemática, eu vejo como essencial. Assim, não consigo imaginar alguém ser lucrativo sem dominar alguns conceitos básicos ali de conversão de cotações em odds, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe, tem bastante conteúdo online para ajudar o pessoal. E aqui eu queria te perguntar, o quanto que você acha que ser professor de matemática te ajudou nessa trajetória de sair um pouco dessa parte mais recreativa e virar um apostador lucrativo, né, conseguir identificar valor, aprender ali a precificação dos jogos? E se você quiser também, eu vi que você começou um projeto recente de matemática mesmo, né, para quem quer aprender ali conceitos básicos, enfim, toda aquela parte mais, saindo das apostas, mas falando mais de matemática. Se você quiser já aproveitar e fazer o gancho, fazer um jabazinho aí, fica à vontade. Cara, é meio curioso isso. Quem me conhece lá do comecinho da minha trajetória, eu era um cara que não é que eu renegava a matemática, sabe? Mas eu não queria ser conhecido como professor de matemática, né? O chatão das apostas, vamos dizer assim, né? O cara, tem que estudar, tem que fazer não sei o quê e tal. Então, eu tinha meio esse receio. Tanto é que eu mudo de nome, inclusive, né? Eu sou conhecido em sala de aula como PH. Meu nome é Paulo Henrique, mais um 355 sobrenomes, e no final, Barreto. E aí, quando eu venho para as apostas, eu trago o Paulo Barreto, né? Para tirar totalmente essa coisa do professor de matemática, das pessoas que já me conhecem, né? Da minha trajetória, enfim. E aí, você vê, né? Eu sou péssimo em inglês, né? Tem o efeito Dunning-Kruger, né? É uma coisa mais ou menos por aí, galera. Quanto menos você sabe de uma coisa, né? Mais você acha que é fácil e que consegue fazer. É mais ou menos por aí. E quanto mais você vai realmente tendo conhecimento sobre aquilo, né? Mais você vai vendo que o buraco é mais embaixo. E sentindo que você não sabe de nada, é mais ou menos quando o cara entra na faculdade, você pensa que sabe de tudo, vai assistindo as aulas, pô, sabe de nada. Então, pô, não precisa de matemática, porque eu fazia as minhas bets sem pensar nisso, né, nos conceitos matemáticos envolvidos por ali. Mas, na realidade, o que acontecia é que eu já estava tão familiarizado com essa questão matemática que essas contas eram mais simples, vamos dizer assim, para me fazer de cabeça. Intuitivamente eu já fazia, como eu disse, eu fazia uma gestão de banca sem saber o que existia gestão de banca. Eu usava stake fixa, né, sem nunca ter escutado o nome stake. Então, assim, a minha vivência, né, de mundo já me ajudou muito nisso. Eu falo isso até do controle emocional, fugindo um pouco da sua pergunta. O cara descontrolado emocionalmente na vida dele, não vai ser nas apostas que ele vai se controlar. Mexe com a emoção, para o cara que gosta muito do esporte, mexe com o dinheiro, que é o que mais faz as pessoas se descontrolarem. Enfim, agora o contrário já não é válido. Às vezes você é uma pessoa muito controlada na sua vida, chega nas apostas e aí você perde totalmente o controle. Então, vem muito disso. A sua vivência fora das apostas te ajuda muito. E aí eu fiz esse caminho. Primeiro, essa negação, tanto é que eu não falava sobre matemática e tudo mais. E aí eu fui estudar mais sobre apostas a fundo, realmente, porque, assim, só ganhar da maneira que eu ganhava era insustentável no longo prazo, porque o mercado ele se ajusta. O Jonas, essa galera que eu falei aí né, da Vase, que a gente fez a festa e tudo mais, o pessoal dos esportes em um determinado momento, o mercado ele vai se ajustando. Né? E se você não entender como o mercado funciona de verdade, você vai ficar para trás. Então, qual da galera mesmo, assim, que eram os caras, os bambambãs, vamos dizer assim, dos resultados, né, na época, de 5, 6 anos atrás, estão até hoje produzindo resultado? São poucos. Aqueles resultados avassaladores, nem pensar. Hoje o cara quer terminar lucrativo. O cara não quer terminar 100 unidades, né, dobrar a banca num mês, como já chegou a acontecer muitas vezes. Bons tempos, né, Jonas? 50 unidades no mês, sem muito esforço. Essa época aí era uma farra mesmo, saudade dessa época. Então, aí se você não entender como o game funciona, né, e se você não perder essa coisa de, cara, eu sei pouco, eu tenho uma humildade, eu tenho que aprender um pouquinho mais. E aí foi aí, nesse passo, né, que eu fui aprendendo um pouquinho mais, entender o que é mercado asiático, entender como é que as casas ganham dinheiro, isso é fundamental para as pessoas poderem, né, construir as suas metodologias. E principalmente se você não se perder dentro do mercado, achar que uma coisa funciona hoje vai funcionar para sempre, né? Até a questão do método validado, o pessoal fala muito. Putz, mas o que é o método validado, né? Se o mercado se transforma e se você não consegue se adaptar a ele, você está fadado ao fracasso. E para poder se adaptar, você precisa conhecer o maior número de coisas possíveis.
Então, assim, hoje eu trabalho nesse sentido. Fundamentalmente, mostrar que você precisa ter algum conhecimento de matemática, não necessariamente precisa ser um mestre em matemática, como eu sou, né? E isso não me dá uma supremacia gigantesca em relação às outras pessoas, o que me dá é uma maior facilidade de entendimento como algumas coisas funcionam. E a partir daí, o que é que eu penso hoje? Eu penso hoje em conhecer a maior parte de metodologias, de métodos de precificação possíveis, a partir deles testar, mostrar para as pessoas que eles existem, e cada um ir construindo, né, a sua maneira de precificar. O próprio Jonas tem uma série muito interessante no Clube das Apostas, né, sobre precificação, uma planilha lá que ele mostra. Então, pô, você pega um pouco daquilo, você pega um pouco do que o Danilo Pereira fez lá atrás, você pega um pouco de novas metodologias, o pessoal que está trabalhando só com números, só com estatística hoje em dia. Enfim, então tem muita coisa para você estudar, e a partir daí você criar a sua própria metodologia. Você pega um pouquinho de um pouquinho de outra, como se fosse um Frankenstein ali, só que realmente isso pode funcionar para você. Porque, assim, se eu for te dar o passo a passo do que eu faço, né, o Jonas dá o passo a passo dele, você dá o seu passo a passo, dificilmente alguém vai conseguir replicar exatamente. Você só vai conseguir replicar se for um método 100% estatístico. Mas até quando esse método 100% estatístico vai continuar valendo? Né? Quando ele parar de trazer valor, né? Qual capacidade você tem de transformação? Você tem que ter entendimento para isso. Então, o que falta para as pessoas é um pouquinho disso. E como a maioria das pessoas odiavam matemática na escola, né? Aí fica difícil para quando vem para cá. Né? Tem algumas deficiências. E sobre o canal, eu senti uma necessidade, assim, que eu me dediquei muito, depois de 2018, às apostas esportivas. Né? E aí eu senti uma necessidade de entregar alguma coisa. Eu ainda sou professor atuante, dou aula desde o 6º ano até curso de pós-graduação para professor. Né? Então, passo por todas essas etapas todos os dias. Inclusive, hoje eu já fui na escola, dei 2 aulas antes de vir aqui para a entrevista. Então, senti a necessidade de contribuir um pouco também, principalmente com a cobrança que existe forte hoje nas avaliações externas. Né? No Ceará a gente tem SPAES, em São Paulo tem SARESP, se eu não me engano, o nome, tem o SAEB, que é uma prova do Brasil inteiro, tem o Enem, enfim. Então, uma tentativa de contribuir um pouco de uma maneira de maior escala, né? Eu não pensava sobre isso, escala, chegar a muitas pessoas. Uma sala é limitada, né? Você dá aula para aquela quantidade de pessoas. Você faz na internet, você dispara. O Stefano tem até um projeto, vou fazer um jabá seu, que eu assisti completo. Que foi Conexão, alguma coisa, que era sobre... foi de fila. Mais. Então, na pandemia eu estudei muito sobre isso, hoje eu invisto no mercado de capitais e tudo mais, e assisti aquela sua série completa. Massa. Então, enfim, é isso. Quanto mais conhecimento você buscar, né, melhor você toma suas decisões, são decisões mais embasadas e você consegue se adaptar também. Boa, show de bola. E, Paulo, outra pergunta aqui que não estava no cronograma, hein? O papo tá indo e tá ficando muito, muito bacana aqui. Só para curiosidade também, o meu pai chama Paulo e também é professor de matemática, professor mestre doutor de matemática. Curiosidades aí do boteco aqui do Clubão. A pergunta que eu quero fazer, você mencionou que até hoje você atua como professor. Você, algum momento da sua carreira aí, depois que você começou a apostar, começou a dar certo nas apostas, algum momento você pensou em largar a profissão de professor? Ou você nunca teve esse pensamento, você sempre foi de conciliar as duas coisas? E como você vê isso para quem está começando? Às vezes o pessoal, eu quero viver das apostas, eu quero ter apostas na minha vida como fonte principal. Como você enxerga essa relação aí de trabalho principal e depois vem as apostas, o pessoal quer largar talvez o trabalho principal, como você enxerga tudo isso aí? Cara, essa é uma pergunta complexa, assim. Por mais que pareça ser simples, é uma pergunta difícil, porque assim, cada realidade é uma realidade diferente. Eu vejo, para mim, né? Eu vou falar para mim o que funcionou para mim e o que funciona até hoje. Eu recebo, a pergunta que eu mais recebo quando eu abro uma caixinha de perguntas é se eu vivo só de aposta. Essa é a pergunta disparada que eu mais recebo. E a resposta parece que induzem as pessoas a saber se você tem sucesso ou não. Quando você responde que não, parece que ela diz, não, esse cara não é bom, porque se ele fosse bom, ele ia viver só disso. Então, é basicamente isso que eu sinto, pelo menos nas perguntas que eu recebo. E eu vejo de um lado totalmente contrário. Como eu lido com jovens todos os dias, né? Eu vejo, e eu já fui jovem também, não sou mais tão jovem assim, as pessoas querem se autoafirmar, principalmente dentro da família, querem todo tipo de apoio, né? E é difícil você conseguir esse apoio, né, de pessoas que viveram uma geração diferente. Nossos pais, os pais dos nossos jovens,
viveram uma geração diferente. Então, vou dar um exemplo. O cara é funcionário público, o pai do rapaz. Aí o rapaz diz, não, pai, eu vou viver só de aposta. Pô, para o cara aceitar isso, é complicado, porque ele construiu tudo, a comida, a criação daquele filho, foi tudo através daquele emprego, né? E você que ainda não construiu nada, que está lutando ainda para chegar lá, querer uma aceitação 100% acima disso, é complicado. Seu pai vendo que você está trabalhando deitado no sofá, isso não passa muita credibilidade para quem está vendo, está entendendo? Para quem é de outra época. Então, assim, o que me ajudou muito foi que, cara, eu era um cara resolvido, entendeu? Eu já era concursado, né? Então, as apostas apareceu como um extra para mim. O que me deu tranquilidade dentro das apostas foi exatamente saber que todo mês eu tenho o meu salário, eu trabalho, eu faço isso, eu posso separar uma grana para fazer isso. Então, assim, para mim, o meu trabalho foi essencial para eu não sofrer a pressão que muita gente sofre de depender daquilo, né? Você imagina, vive só de aposta. Aí o cara não tem grupo, porque também quem tem grupo é muito criticado, né? Ah, ganha dinheiro de grupo. Se não tivesse o grupo, não ganhava. Do curso, do não sei o quê, não ganha só das apostas. Mas você imagina, você só apostar, né? E aí a gente sabe que tem altos e tem baixos, né? E você depender daquilo para pagar o seu aluguel, sei lá, imagina que o cara está começando a vida, né? Para fazer a sua feira, você tem filho na escola, enfim, isso gera uma pressão gigantesca, né? Para quem precisa vencer. Então, assim, não é nada fácil. Eu acho que para o cara que está, vamos dizer assim, classe média, mediano, vamos supor, é a parte mais complicada, assim, porque o cara que não tem nada, ele vai lá arriscar nas apostas como ele poderia arriscar em qualquer coisa, né? E o cara que já está mais ou menos, que já está estável na vida, né? Então ele pode levar como um extra. Então, assim, tem muito dessas características da vida de cada um e de cada momento. Então, eu sou fora totalmente de encapuzar, de engessar uma opinião sobre esse assunto. Assim, acho que você tem que entender muito qual é a sua vida, como é que você faz. Agora, sim, se você quer que as pessoas te aceitem, né, e aceitem aquilo que você faz, independentemente de ser aposta esportiva, pode ser qualquer outra coisa, eu acho que você tem que, primeiro, mostrar para as pessoas que você está levando a sério, né, para elas poderem te dar esse apoio. Você imagina a mulher em casa que tem uma criança e tudo mais, e você não está indo trabalhar, está em casa, no sofá, trabalhando com futebol. Pô, é complexo para essa pessoa aceitar, né? Então, primeiro, levar a sério, né? E segundo, cara, vai atrás de resultados. Os resultados trazem o apoio. Então, para os meus pais, eu já não morava com eles, eu os ajudo há muito tempo, né? Com muito orgulho, graças a Deus. Eu tive muita dificuldade para estudar, pegava carona, usava roupa dos meus primos, livro usado, enfim. Minha mãe fez uma vaquinha para eu poder fazer o meu primeiro vestibular, tinha que pagar, enfim, todos esses tipos de coisa. Então, eu valorizo muito quem quer estudar. Então, se a pessoa vê que você está estudando, vê que você está se dedicando, vai ser muito mais fácil para apoiar. E se você tiver resultados, melhor ainda. Então, o caminho para mim é esse. Levar a sério, mostrar para as pessoas que você está levando a sério, trazer resultados, que aí a aceitação ela vai vir. Agora, só dizer que quer apoio sem mostrar, acho que um pouquinho difícil, complicado e, de certa forma, até errado. Eu acho que essa questão do viver de apostas, a gente também sente muito isso aqui, viu, Paulo? No próprio nosso Telegram, daqui a pouco eu quero puxar também o gancho do Arquibancada Brasil, que é um canal também muito legal para o pessoal conhecer. Vira e mexe aparece, né, Jonas, num comentário assim, tipo, ninguém vive de aposta. Tá? E aí a gente fica se perguntando assim, mas por que você tem que viver só de apostas? Por que não pode ser uma renda extra, né, para o seu salário? Assim, qual que é... E aí a minha conclusão estudando esse assunto, que é um assunto muito recorrente, né, para a gente que produz conteúdo, é que eu acho que tem uma certa relação com a questão do que a gente chama dos marqueteiros, né? Acho que se vende tanto um sonho de que o cara vai ficar rico e vai ter um casão e vai viver vendo o jogo do sofá e tudo mais, que a galera já chega aqui, antes de querer aprender, de estudar, de entender que é um trabalho como qualquer outro, que você vai poder ter momentos bons, momentos ruins, eu acho que já chega aqui achando que vai ser muito fácil. E aí, quando percebe que, por exemplo, então o cara não vive só de aposta, mas qual o problema disso, né? Eu não consigo entender. Eu acho que tem muita relação com essa expectativa. Você concorda comigo? Você acha que isso não gera... Porque, assim, o que eu sinto é que isso traz um cenário muito ruim para quem está começando, porque, beleza, o cara se frustrar com você ou a gente, porque a gente também não vive só de aposta, a gente trabalha para o clube, por exemplo, a gente tem nosso salário. Isso, beleza, o cara vai ficar decepcionado, achar que isso não funciona e vai embora. Mas vai ter muita gente que vai fazer o caminho inverso,
que é chegar achando que vai ficar rico da noite para o dia, socar uma grana, e a gente já recebe, infelizmente, muito relato, né, de cara que perdeu dinheiro que não podia perder, enfim. E eu acho que o nosso trabalho também como produtor de conteúdo passa muito por... vai ser uma mensagem talvez não tão legal de passar para o cara, mas, dá para ganhar dinheiro? Dá. Não é tão fácil quanto você imagina, né? E a gente tem que puxar o cara um pouco mais para os pés no chão. E aí fica aquela briga, porque a gente quer levar um conteúdo sério, profissional, mas no fundo tem o cara alugando um carro ali numa empresa locadora, postando uma foto e o cara vai curtir quem, né? E aí, só para dar mais um exemplo, acredito que você esteja acompanhando agora o Sharpcast, né? Que é um podcast que o Caio Barbosa lançou, bom pra caramba, trazendo gente de fora para falar de aposta de uma forma muito técnica. Provavelmente ele não vai ter o alcance que tem um print de um green lá, que às vezes até é editado, né? A gente nem sabe se é um print real com valores muito altos. Como é que é para você, como produtor de conteúdo também, que, querendo ou não, além das apostas, você produz bastante conteúdo legal de precificação, enfim, a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho mais desse assunto. Como é que é para você equilibrar isso, como você falou, essa sensação que você tem do cara ficar meio decepcionado quando, o Paulo não vive só de apostas, não faz só isso da vida, e ao mesmo tempo mostrar pro cara que, você pode ganhar dinheiro, mas por que você não vai ficar milionário da noite pro dia, né? Como é equilibrar isso e essa expectativa do cara em relação aos seus conteúdos? Cara, conhecimento, né, conteúdo, estudo, são coisas que não vendem e não vendem desde sempre, né? Quantas pessoas compram um carro por achar o carro bonito, né? Tá cheio disso aí. É isso, assim, eu fui muito mais encanado com isso, né? Não vou dizer que perdia noites de sono, mas eu pensava muito sobre isso, né? De como me popularizar mais, de como chegar nessa galera, né? E chegou um momento, cara, um ponto que eu disse, cara, assim, vou fazer o que pode ser feito dentro daquilo que eu acredito, porque, assim, muitas vezes você produz, e eu fiz isso, qualquer pessoa acho que já fez isso, que era um produto, um conteúdo, uma coisa que, nem eu acreditava tanto naquilo, mas eu achava que ia agradar mais as pessoas, ia chamar mais gente, para depois eu poder converter o cara e falar do jeito que realmente eu acho, que também não é uma verdade absoluta, né? Não estou aqui, não sou paladino da verdade, tem as coisas que eu acredito, preciso defender elas, né? Igual os outros acreditam em outra coisa e vão defender também. Então, é isso. Acho que não tem muita saída nesse sentido, né? Esse processo é muito lento, né, do cara que quer ganhar muito dinheiro, para ele se tocar que a vida não é assim, né? Que em qualquer outra profissão você precisa se dedicar, né? Seja uma profissão dentro do estudo, né? Você vai para a faculdade, depois tem toda uma dificuldade de conseguir um emprego, se manter no mercado, enfim. E até profissões que não precisam desse estudo formal, né? Também tem as suas dificuldades, né? Também tem aquela guerra, né, para os autônomos, né, para qualquer outro tipo de trabalho, e o tamanho da dedicação, né? Então, para você ser o melhor mecânico, por exemplo, né, você não vai só lá do dia para a noite e sabe, aqui é um carro, você tem que estudar. Pode não ser um estudo formal, né, que já existe estudo formal para isso, mas pode não ser um estudo formal, mas se você não se dedicar, cara, você está fadado ao fracasso. Então, assim, se o cara não entender que ele chegou no mercado, esse mercado tem um jeito de funcionar, e primeira coisa que ele tem que pensar é em sobreviver ao mercado. Falo muito sobre isso. Mais do que ganhar, você precisa sobreviver. O que é sobreviver? É não quebrar, é não gastar um dinheiro que você não tem, porque o tempo, ele é fundamental. Quando você sobrevive no mercado, você tem tempo para fazer ajustes, para entender o que é uma precificação, para conhecer muito mais a fundo. Eu tive essa sorte, né, no começo lá, já tem alguns conceitos na minha vida, vou colocar assim, né, que fizeram com que eu sobrevivesse muito. Então, por mais que eu ganhasse, né, não é muito, mas eu ganhasse dentro das apostas esportivas no começo, né, me fez entender que aquele ganho era temporário, que não ia continuar, ele não se sustentava no longo prazo, né? Então, eu precisava mudar, precisava conhecer mais, precisava entender mais, né? E hoje tem muito dessa característica. Acho que o cara também tem que pensar, uma coisa que eu penso muito hoje em dia, é a energia que você gasta, né? Às vezes você está dando murro em ponta de faca ali, né? O cara está 3, 4 anos no mercado e ainda não conseguiu uma evolução, ainda está perdendo dinheiro no mercado. E por que ele não parte para uma outra coisa, para seguir um grupo, para fazer parte de um broker, né? Então, esse conteúdo do Caio. O Caio é um cara mais jovem, apareceu recentemente no mercado,
mas já trouxe outro tipo de ideia, trouxe outro tipo de pensamento para o mercado, trazendo, né, conteúdo de fora, e vai ter muita gente, né, rejeitando isso, muita gente popular, muita gente conhecida, muita gente que as pessoas escutam, né, e não fazem uma propaganda gratuita sobre isso, sobre um trabalho como esse, que deveria acontecer no meu modo de entender, né, porque isso traz mais conhecimento para dentro do mercado. Você entende como outras pessoas que estão por trás da máquina, que esse é um dos principais objetivos lá, tem apostadores, tem caras que estão dentro da casa, enfim. Então, eu podia estar aqui falando de projetos que eu faço, mas esse projeto é um projeto muito interessante, é um projeto que precisa ser valorizado. Mas para as pessoas entenderem isso é difícil. É igual, vou fazer um transporte para matemática. O professor do cursinho talvez seja o professor que menos sabe matemática, porque ele só sabe dizer truques e fazer piadas. Mas ele é o mais valorizado. O professor do dia a dia, né, ele não é muito valorizado, porque ele vai falar de matemática de verdade. Ele não vai te ensinar truques. Ele vai te ensinar o que é matemática, que vai te dar suporte para você aprender outras coisas. Não aquele truque para você passar naquela determinada prova rapidamente e ali esquecer. Então tem isso. Tem muito aluno meu que faz isso. Eu dou aula para ele durante o dia, né, e às vezes à noite eu estou dando aula no cursinho e ele está lá. Esse professor, aqui você é totalmente diferente, né? Hoje eu aprendi, mas quando na realidade foi o interesse dele, né, no cursinho, que é diferente do interesse dele no dia a dia, lá de manhã, na escola regular. Porque o professor é o mesmo, a aula não é a mesma, como eu disse, né? Você precisa ser um pouquinho mais articulado, um pouquinho mais piadista, menos conteudista, né? E nem sempre isso é uma vantagem, muito pelo contrário. Às vezes você passa o pano, coloca uma venda ali sobre coisas que são importantes. Nas apostas esportivas tem muito disso. É uma galera que tem até determinado conhecimento, mas por um motivo ou outro não compartilha desse conhecimento, às vezes por interesses próprios, às vezes é por simplesmente uma reserva de mercado ali que quer manter. Show de bola. Vamos passar um pouco agora para o Paulo apostador. A gente falou um pouco do Paulo mais assuntos pessoais aí da profissão, a sua visão do mundo das apostas, e o Paulo apostador. Fala um pouquinho para a gente, você prefere mais aposta pré-live, mais aposta live? Fala um pouquinho aí, você acredita que a precificação é mais pautada numa subjetividade, mais na parte estatística? O que você já testou que deu certo, que não deu certo? O que você mais enxerga para o mercado atualmente? Fala um pouquinho para a galera nessas questões aí. Então, eu vou tentar responder essa pergunta como eu respondi a primeira pergunta, né, da minha trajetória. Então, a trajetória do Paulo apostador, como foi, né? Então, comecei, como eu falei para vocês aqui, né, nesse mercado, né, esse mercado mais desajustado, esse mercado de várzea. Então, trabalhava muito com information bet, né, de ter uma informação e tudo. Então, a precificação fica até subjetiva e mais simples, né? Você bate o olho ali na odd e já, não, aqui tem valor, devia ter pagado menos, devia ter pagado mais. E isso trouxe um excelente retorno no começo, né? Ótimo, beleza. Antes disso, tinha essas apostas, né? Quem é que você acha que vai ganhar, né? Teve essa primeira parte também lá nas duplas, na banca física, mas já trazendo para essa parte mais profissional. Então, era um cara que trabalhava com muita informação, por conhecer as pessoas, por saber onde ir atrás de determinadas informações, insights, conversar com a galera, como o Jonas contou lá no começo, né? Eu não tinha muito isso de não conhecer o cara, eu não conhecia o cara, mas eu gostava do trabalho do cara, então mandava mensagem para ele, aí vamos fazer um programa aqui comigo, era Carteira Cativa o nome do programa. E aí eu saía convidando todo mundo, né? Tinha cara que respondia, tinha cara que não respondia, e aí por aí ia. Então ali dentro da própria live eu já conversava, já entendia um pouquinho de como é que o cara trabalhava, que isso também é importante. Eu comprei muitos serviços de tips, né, de muita gente conhecida no mercado, né, e até de uns desconhecidos também, para entender como é que o cara fazia. E ali eu fui, como eu disse, pegando de um, pegando de outro. Bom, a Information Bet funcionou durante muito tempo, né, só que aí chega um ponto que, quando você está no começo de alguma trajetória, a dedicação ela é extrema, né? Você estuda feito um maluco, pelo menos eu sou assim. Mas o tempo passa e aí você lembra de outras coisas que você tem, né? Então, eu tinha mestrado na época, em 2019, fazendo e tal. Tinha, né, as aulas em si, né, namoro já perto de casar, enfim, todas essas coisas. Então, você vai tirando o freio. Então, eu precisava me transformar. E aí aconteceu a primeira transformação, que foi meio que uma revolução no mercado. Eu tinha muita base, assim, pessoas que atingiram um sucesso que eu acho que eu gostaria de atingir também, projetos que deram certo, né? Então,
me espelhei muito em algumas pessoas. E aí, na época, tinha o QA, né, que era o grupo mais bombado, assim, do Telegram e tal. E eu percebi lá que eles eram meio que individualistas, né? Tinha um grupo assim, tem um grupo do Danilo, o grupo do Caio, o grupo do Maturano, né, do irmão do Caio, fugiu o nome dele agora, trabalhar futebol europeu. E eu digo, cara, sabe o que é que podia funcionar? Várias mentes, assim, focadas na mesma coisa. Né? Então, peguei uma galera, né, que eu fui conhecendo ao longo do tempo. O pessoal da WR, por exemplo, acho que vocês já ouviram falar, tirou muita vantagem do mercado ali, o Gerson e tudo mais. Foi onde ele teve a primeira oportunidade, foi comigo, ele e o André, fazendo parte da WR. Teve o Zé Carlos, tinha o Marcos, fui pegando uma pessoa de cada lugar, né, do Brasil, vamos dizer assim. Isso inspirado no projeto, teve um projeto em uma Copa do Mundo, que eu não vou lembrar exatamente qual foi, era Passaporte Sport TV, que eles mandaram os caras para os países lá, né, para ter as informações. Então, montei esse, vamos dizer assim, banco de dados pessoal. Né? E aí eu foquei mais só em pouquíssimas competições, né, e todas as outras coisas vinham desses caras. E quando era um jogo assim de campeonato brasileiro, né, jogos mais conhecidos, a gente trocava entre a gente ali. Então já mudei um pouco nesse sentido. Passou-se o tempo, né, e aí a gente fazia live, fazia pré-live, era 350 entradas, né, no mês, no grupo pago, né, que a gente tinha camarote, né, é um grupo que tem até hoje. E aí eu fui passando por outra transformação de vida, preenchendo meu tempo com outras coisas, e percebi que eu não conseguia mais concorrer com as pessoas que estavam nesse caminho. Né? Eu não conseguia mais concorrer com os grupos do QA, com a própria WR, quando eles saíram do camarote, com o Jonas, com outras pessoas que eram, né, os caras ali do mercado na época. Porque eu estava em sala de aula, eu não conseguia pegar no celular, o mercado abria, eu não estava, né, atento, enfim. Então, passei por uma nova transformação e aí me foquei para o mercado pré-live. Né? E aí o camarote começou a funcionar pré-live no final de 2019, a gente separou os grupos, continuou funcionando ali uma várzea, né, ao vivo e não. O Felipe Madeira veio para assumir esse grupo na época, e eu fiquei mais com o mercado asiático pré-jogo. Né? Em 2020, passa para o Matheus, que está comigo até hoje. O Matheus é quem faz essas entradas pré-jogo. Então, foquei mais no pré-jogo. E aí, quando eu trago o Matheus para trabalhar comigo, ele foi meu aluno, ele vai trabalhar o futebol brasileiro, né, que era o meu forte. E aí eu pego, e para não ficar aquela coisa, né, o Matheus faz o brasileiro, eu também faço o brasileiro, aí eu vou lá para o futebol europeu, me desafiar lá, eu também tenho isso, tenho muito de desafio. Cara, eu quero ver se eu consigo fazer isso. Então, projeto de dupla. Eu quero mostrar, os caras dizem que não lucra, eu quero mostrar que lucra. Eu vou conseguir, vou lucrar. No pré-jogo, muita gente na época falava que o pré-jogo tinha acabado, né, que o valor agora estava no live. Tem muitos vídeos de uma galera conhecida mesmo, assim, até de amigos meus, né, pessoas que conversam e tudo, que era a aposta em live que funcionava. E, pô, não tenho tempo para apostar em live, então tenho que trabalhar no pré-live. Então, focamos, é o grupo, como eu digo pessoal, né, mais longevo do Brasil, nesse formato, 100% pré-live, só mercado asiático. Né, o camarote tá vivo até hoje aí, e a gente passando por todos esses anos, trazendo lucro para o pessoal. Não os lucros absurdos lá da primeira temporada, né, que tinha base, que tinha tudo, mas estamos aí no mercado. E aí vou para o futebol europeu, ano passado criei o Eurotip, 100% pré-jogo, nas maiores, onde o pessoal diz que não lucra, nas maiores ligas do planeta. Alemanha, Itália, França, Espanha e Inglaterra, só primeira divisão. Aí estamos lá, né? Um mês de green, um mês de red, um mês de green, 2 meses de green, um mês de red. Terminamos a primeira temporada lucrativa, batemos o mercado, CLV, BTL, né, pessoal? Comenta muito hoje em dia, métricas importantes aí. E outras métricas, e aí continuo estudando, me transformei mais uma vez, né, quando fui fazer esses freelances, como eu falei, no Apostas FC, né, como comentarista, o jogo é ao vivo, né, então tenho que fazer a aposta ao vivo. E aí lá vai mais uma vez, né, passar por essa transformação. Aí o meu ao vivo ele também mudou nesse sentido, né? Como eu tenho uma frase que é assim: não encaixe sua vida nas apostas, né? Encaixe as apostas na sua vida.
Então, como eu tenho muitos afazeres, o meu live vou trabalhar esse horário aqui, o horário desse determinado jogo. Então, eu acompanho 2, 3 jogos que sejam naquele mesmo horário. Ah, mas vai ter um jogo massa lá à noite. Pô, se eu trabalhei de manhã, eu já não trabalho mais o dia, entendeu? Então, final de semana eu escolho um horário. Se é Campeonato Brasileiro, 4 horas da tarde, então é aquele horário ali de 4 horas da tarde. Olha quais são os jogos mais interessantes de 4 horas da tarde e ali aplico. Falando de método, né, de coisas aí, para dar um exemplo, tem um vídeo muito famoso do Netuno que é sobre filiais, né? Método de filiais e tal, não sei o quê. Então, como eu disse, você vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo conteúdos e aí você consegue fazer as adaptações. E aí eu fiz uma adaptação de filiais para o Panther, não para o Trader. E aí eu passei a acompanhar as minhas filiais, né? Peguei ali quais são as mais relevantes, inclusive o menos 0,25 favorito no HT, foi o que eu mais lucrei até 2022, porque em 2022 o mercado de escanteios foi o que trouxe mais lucro. Então, são os carros-chefes, vamos dizer assim, porque são abordagens que eu preciso fazer, que eu preciso assistir pouco do jogo, né? Eu faço uma análise pré-jogo, daquela análise que se encaixa, e aí eu preciso assistir pouco desse jogo para poder se encaixar nas outras metodologias. Então, assim, acho que tudo é uma questão de adaptação. Agora, você só consegue se adaptar se você tiver conhecimento, né? Se você não tiver conhecimento, você não consegue se adaptar e fazer essas alterações. Então, hoje eu estou no mercado mais voraz do mundo, como apostador, que é esse das principais ligas europeias, né? Tentando provar para mim mesmo, né? Porque para as outras pessoas não funciona muito, não. Você vai procurar que as outras pessoas valorizem aquilo que você faz, que você tenha muitos seguidores, a galera, né, batendo print e marcando você. Isso aí não funciona necessariamente dessa forma. Então, primeiro você tem que fazer por você, estou fazendo por mim, e por enquanto vem dando certo. Enquanto for dando certo, a gente vai fazendo isso, ou até que a vida mostre que a gente tem que mudar de novo, né? Hoje eu invisto em alguns grupos, né? Algumas pessoas fazem as apostas para mim, eu nem faço essas apostas porque não tenho condições, invisto em broker também. Então, são coisas que ao longo do tempo você vai aprendendo, você vai fazendo, e vai contrariando essas pessoas que acham que você tem que fazer uma única coisa para ganhar dinheiro, né? Tem que fazer algumas coisas para juntar um pouquinho de cada um, quem sabe dar um pouco médio, né? Vamos dizer assim. Eles são um poucão, mas é isso. Essa diversificação é muito boa, né? E o pessoal às vezes acha que ignora um pouco o potencial que ela tem, né? De pegar ali, às vezes, pô, você não precisa acompanhar todos os campeonatos do mundo, você não precisa fazer Ásia. Pô, pega um tipster que seja de mercados asiáticos, ele vai te ajudar ali a te selecionar as melhores apostas e tal. E aí, Paulo, eu quero pegar mais um pouquinho esse gancho do Eurotip, né? Esse é o nome do grupo, né? Pelo que entendi. Porque, assim, além de ser uma liga muito difícil, esses mercados de alta liquidez, a gente sabe que eles são muito ajustados. Tem muita gente que tem, por exemplo, stake alta, que não adianta ele trabalhar na segunda divisão, ou tem até a questão dos grupos, né? Por exemplo, isso é um grupo de apostas. Não adianta você ficar pegando quinta divisão de alguma liga obscura ali da Europa, que você vai mandar aposta, em 2 minutos essa odd vai derreter e o pessoal não vai seguir. Então, assim, tem prós e contras, né, de trabalhar em alta liquidez. Então, a odd vai te segurar muito mais, tem mais liquidez, o cara, para seguir, é muito mais fácil também, ele não precisa ficar vidrado no... Óbvio que uma ou outra aposta acaba mexendo no mercado, mas, no geral, a gente manda também no nosso Telegram, às vezes segura a odd por 2, 3 dias, né, coisa que é muito raro. Mas tem o outro lado, né, que é o cara que não tem essa noção mais técnica de como funcionam as apostas, pegar o teu grupo e olhar para um grupo, sei lá, de várzea do Brasil e falar, pô, mas eles estão entregando, nem sei os números, mas vamos supor, 5 unidades por mês, outro grupo está entregando 20. Só que assim, às vezes você tem um ROI de 2, 3% numa liga de alta liquidez, às vezes você é até um apostador melhor do que o cara que está te entregando nessas ligas que tem muita infobet, enfim, que você já tratou bem aqui. Como é que é essa alteração, né, esse desafio? Como é que você tem visto, não só de você tentar vencer uma competição que a gente sabe que é muito ajustada, ou um grupo de competições que é muito ajustado, mas também do seu público, né? Quem entra no grupo está conseguindo ter essa mentalidade, entender que os benefícios são diferentes, ele não vai talvez ter aquela forrada no mês, aquele lucro absurdo, mas ele vai conseguir seguir, ele não vai ter aquela sensação ruim que eu acho que muitos apostadores, quando seguem grupos, têm, do grupo tá mais 10 e o cara tá mais 2, porque ele não conseguiu seguir quase nada, ou se seguiu com odds muito piores, né, do que o tipo você mandou. Fala um pouquinho para o pessoal, assim, o que você tem sentido, como é que está sendo a sensação, e se você está gostando também, né, de trabalhar com essas competições mais desafiadoras, vamos chamar assim. Então, acho que você falou, né, precisa de no meu modo de entender, precisa de uma maturidade maior do público,
o público não consegue entender isso que você falou, o grande público, né, não consegue entender, tem muito reembolso, vamos dizer assim, o cara entra no grupo, aí o grupo passa 3, 4 dias sem ter uma bet, porque geralmente eu mando segunda e terça, eu já mando todas do final de semana, às vezes até de um final de semana para frente. Né? Então, isso é outra coisa que eu acabei não comentando, mas essas ligas, elas geralmente já têm jogos abertos para 2, às vezes 3 rodadas para frente, né? Então, exato, às vezes eu mando com 15 dias. Eu tenho uma aposta no LED, por exemplo, que já está com 20 dias que foi enviado. Né? Então, assim, a galera não está acostumada com isso. Né? E aí o cara manda, mas Paulo, você não acha que, né, pode acontecer alguma coisa nesse meio do caminho? Não tem algumas informações que você não sabe e tudo mais? Se alguém se contundir no jogo anterior, foi expulso e tudo. Mas é uma metodologia que eu abordei até para poder trabalhar com essas ligas, né? Que elas são muito mais estatísticas do que subjetivas, né, para fazer essas entradas. Então, é uma metodologia que eu criei e estou, né, validando ela aí ao longo do tempo. Então, no meu modo de entender, é não se encanar muito com isso. Tem uma questão importante também, que a procura por grupos de tips, elas vem diminuindo, independentemente de ser um grupo como o meu, ou um grupo de várzea, ou qualquer grupo. Grupos VIPs, vamos dizer assim, até os maiores que já existiam, se tinha 2.000, hoje tem 1.000. Caras que tinham 500 seguidores, hoje tem 200. E está funcionando mais ou menos por aí. Tem a entrada do broker, que está sofrendo uma certa dificuldade agora, por conta também do desconhecimento do grande público, né? Teve muitos golpes recentemente de pessoas conhecidas, né? Mas é uma maneira de trabalhar diferente, né? Tem uns que têm acesso a todo o seu dinheiro, e isso é um perigo, né, hoje ainda, e tem aqueles que trabalham nas contas que são suas, né? Que só você pode sacar, enfim, que te dá uma segurança maior. O risco é sempre do cara perder, né? Isso também acontece. Eu já tive broker que perdeu o dinheiro que eu tinha depositado para ele. Mas isso faz parte do game, né? Você entra, você tem essa consciência que tem que, né, aceitar esse tipo de risco. Mas eu acho que, assim, não tem muito o que mudar, sabe? Não tem muito o que eu possa fazer nesse sentido. Acho que é meio que correr contra a maré. Acho que os grupos, a tendência realmente é essa, é diminuir o número de seguidores, né, o número de pessoas acompanhando, mas hoje, né, da maneira que eu trabalho, do modo que eu trabalho, ainda faz muito sentido ter o meu grupo, mesmo que seja com um núcleo de pessoas bem menor. Se eu for contar, o Camarote tinha 19, e o que o Camarote tem hoje, que é um outro grupo, eu falo dele porque é um grupo que a gente tem mais tempo, né? Tempo de casa. Hoje a gente tem 5 vezes menos pessoas do que a gente tinha na época. Né? Então, isso realmente aconteceu. Mas é isso, acho que tem uma questão de adaptação. Então, se não, isso não está funcionando, vamos dizer assim, financeiramente, ele está funcionando para mim estabelecer, né, tecnicamente, mostrar mais uma vez para mim, né, que eu consigo extrair valor do mercado, que eu estou lá num ambiente difícil, num ambiente complicado, e que eu vou ter coisas para falar, né, quando for chamado aqui para entrevista como essa, quando eu for dar uma palestra num Betmarcha da vida ou em algum outro evento, porque para mim funciona muito a vivência, né? Eu sou um cara que acredita que o que você faz é muito mais importante do que o que você fala quando você quer ensinar as pessoas ou compartilhar alguma coisa com as pessoas. Então, produzir conteúdo sem trabalhar no mercado existe, né? Tem o seu valor também, mas eu acho que quando você tem propriedade de trabalhar, né, trabalhando, isso te dá mais substância, te dá mais força, te dá mais coisas, inclusive não testando outras coisas, enfim, que eu pretendo apresentar depois. Então, é isso, acho que não tem muito o que fazer. Não sou um cara muito marqueteiro, não tenho muito disso. Já contratei pessoas para fazer isso por mim, não funcionou muito bem a parceria, e aí eu recuei de novo, e é isso. Não sei mais o que fazer nesse ponto de atingir um público maior. Acho que estou meio num caminho sem saída, mas isso é uma coisa que já me preocupou lá atrás, quando eu tinha até um público bem maior. Meu canal do Telegram chegou até 4.000 pessoas. Hoje a gente tem 2.000 e poucos. O canal caiu, gratuito, ao longo do tempo. Tem muito o que fazer. Então, é seguir trabalhando, você acredita, naquilo que você acredita e defendendo as coisas que você acredita que o seu público vai aparecer. Pequeno, ele vai aparecer. Vou dar um exemplo de uma coisa que você não me perguntou, mas só para mostrar para as pessoas e dando esse incentivo, né? Se você está fazendo, não tem um público muito grande, né? Tem um canal pequeno ali de 100 pessoas e ele não deslancha de vez, alguém vai te notar, alguém vai ver, né? Isso aí vai funcionar.
Quando eu tinha muito menos público, muito menos conhecido, o Danilo Pereira me chamou para ser subagente da Panther Place, o primeiro no Brasil. E eu falei para ele exatamente o que estou falando agora. Cara, tem muito mais gente conhecida, que tem um público muito maior, né, que pode fazer isso para você e te dar um retorno maior. Ele disse, não, mas eu quero a credibilidade, o nome que está ligado a você. Eu sei que se você for para lá, você vai passar essa ideia de profissionalismo, essa ideia de uma pessoa séria. Então, essas oportunidades, elas vão aparecer. Agora, você precisa continuar fazendo, né, e defendendo os seus pontos de vista, para que as pessoas que pensam parecido com você, né, cheguem até você, te procurem. Você procurar conversar com as outras pessoas também, como eu já falei, né? Eu nunca tive vergonha de mandar uma mensagem para uma pessoa que eu nunca falei. Show de bola. E, Paulo, entrando um pouco na questão da sua metodologia em si, tem alguma ferramenta que você utiliza mais no dia a dia, assim, que você gosta para estar analisando jogos, para estar acompanhando jogos? E também eu queria saber a sua opinião em relação a algumas métricas mais estatísticas, só que aquelas estatísticas mais qualitativas estão dando bastante... o pessoal das apostas está usando bastante hoje em dia, né? A questão do XG, a gente está vendo cada vez mais as casas de apostas colocando essa estatística no mapinha ao vivo, né? Inclusive, no dia, acho que foi nessa semana, eu mandei um print para o Stefano sobre apostas no mercado de XG, né? Que seria para aqueles apostadores que, para não poder reclamar de gol perdido, né? Que às vezes o cara perde o gol e aí não vale o gol, mas aí você pode apostar no XG, que aí se ele perder o gol, se ele fizer o gol ou não vai influenciar, né? Quais são essas ferramentas que você está utilizando hoje em dia e qual a sua opinião sobre essas estatísticas mais qualitativas aí? Então, sou matemático, gosto dos números, né? Mas vou trazer mais uma vez a experiência do que ao longo do tempo. O método que me trouxe mais retorno na minha carreira inteira, né, foi um método subjetivo. Um método que, se você disser assim, Paulo, e o método subjetivo não é numérico? Ele é numérico também, porque o papel é o seguinte, todo método objetivo, vamos chamar de objetivo aquilo que está ligado às estatísticas, e o método subjetivo que está ligado às suas escolhas e tudo mais. Nenhum método 100% subjetivo. Por quê? Porque você usa a subjetividade para precificar, né, para fazer um entendimento, e o que você está fazendo aquilo é metrificando a subjetividade. Então, quando você diz assim, eu acho que o time vai ganhar, beleza, mas inconscientemente você tem um valor para aquilo. Né? Então, você está criando uma determinada métrica. E foi exatamente isso que eu fiz. Como eu não acreditava muito em mim mesmo, o que eu fiz foi um método que eu chamo de deslocamento de linhas. Então, não precificava odds exatas, eu precificava a linha do jogo. Né? Então, se isso acontecer, a linha se mexe para cá, né, para o lado do time da casa. Se isso acontecer, se mexe para o lado do time visitante. E com esses ajustes de linhas, eu explico isso no Betex Pro, que é um segundo curso que eu fiz. Tem são 56 aulas e 13 é só sobre handicap asiático. Nessas 13, tem 13 metodologias diferentes de você precificar o de handicap asiático, inclusive esse, com uma ferramenta. Então, minhas ferramentas são todas em Excel, todas construídas por mim, né? Às vezes com auxílio de outras pessoas, porque assim, eu conheço um pouco de Excel, mas tem algumas coisas que eu não conheço, e aí peço ajuda a alguém, enfim. O Augusto me ajudou muito, né? Ele gravou junto comigo, hoje ele não está mais nas apostas, ele é do linha de aposta. É um projeto que começou ele e o Hugo Guedes, né, que hoje ainda está aí no mercado, está lá na Dream, junto com o Caio, com o Eric. Né, um cara apresentou até palestra comigo no Betmaster, né, que era sobre a matemática nas apostas. Tem ele faz tudo através de números, totalmente objetivo. Aí, Paulo, e o método é totalmente objetivo, totalmente numérico? Também não. Ele também tem subjetividade. Sabe quando? Quando você escolhe quais as métricas você vai usar, quais as ferramentas, qual o recorte de jogos, né? Então, por mais que você diga, não, aqui é 100% estatística. Não, tem a subjetividade. Quem disse que era com a média? Por que não com a mediana? Né? Um assunto que pouca gente fala. Né? Por que ninguém não se ouve falar em precificar com a mediana? A mediana, ele corta os dados no meio. Então, metade fica acima, metade fica abaixo. Pode ser uma metodologia de precificação. Né? Não necessariamente só você utilizar a média
e utilizar Poisson para fazer uma regressão, enfim, fazer uma regressão linear. Então, tem diversos assuntos. A matemática pode ser tão complicada quanto se queira, né? Pode ser simples também. Então, as minhas ferramentas são em Excel, são construídas por mim, né? Testo todas elas. Você falou do XG, né? Vejo que muita gente fala sobre XG. Inclusive, é uma das metodologias mais recentes que eu estou utilizando, é tentar fazer uma mescla entre o XG e o gol real, né? Porque, assim, a minha metodologia, aquela que eu falei sobre o deslocamento de linhas, ela é baseada em 4 fatores básicos, né? O desempenho das equipes, e ele é crescente, né? À medida que o campeonato vai acontecendo, isso vai aumentando o peso. A forma das equipes, né? Os últimos jogos, o resultado em si, porque, assim, tem muita gente que coloca o resultado, desvaloriza demais o resultado, no meu modo de entender, quando eu escuto as pessoas falando sobre precificação, sobre apostas esportivas. Você tem que olhar o desempenho, não sei o que e tal. Eu concordo, o desempenho tem que ser olhado, mas o resultado é importante, porque no final, o que vale é a bola na rede, é o ganhar, entendeu? Sim, então, se o time produziu muito, mas não consegue colocar a bola no fundo do gol, isso também tem que contar. Só a quantidade de criação não pode ser só isso. Então, o resultado, para mim, também é muito importante. Então, tem a forma, tem o desempenho, tem o potencial das equipes, né, que é uma questão importante, e esse é o contrário, ele é decrescente. No início da competição, ele está lá em cima. À medida que vai passando, né, esse potencial vai caindo. Por quê? Para você não ficar preso em determinadas situações, como, por exemplo, o Cruzeiro, quando caiu. Era um time de potencial enorme, se você ficar dando esse mesmo peso, você vai afundar junto com o time, né? Então, vai invertendo com o que eu tinha falado antes, desempenho, né? Desempenho, ele começa, é como se um começasse aqui e o outro aqui, ó. Vai passando a competição, eles vão mudando, né? Então, acontece essa inversão entre desempenho e desempenho potencial, né? Que são as 4 coisas. Desempenho, potencial, a forma, que é os resultados, e a must win. Pronto, então era baseado nessas 4 coisas. Então, quando eu trago para o XG, né, que você falou, então eu penso o XG como sendo o desempenho das equipes, né? E os gols reais, eu trago como sendo o quê? A forma. Entende? Aí eu tiro o must win, tiro o potencial, e agora eu trabalho só com esses 2 fatores. Isso nessa nova metodologia de precificação, que ela ainda está em testes. Indo muito bem no Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça, que eu não esperava, por conta do Campeonato Brasileiro variar demais as equipes, né? Muda muito e tal, né? Então, imaginei que coisas mais subjetivas funcionassem mais, né? A gente que é do estudo formal, né? A gente tem a hipótese e tem a tese, né? Então, na minha hipótese, era que não funcionaria no brasileiro. Já num campeonato sueco, né? Eu imaginei que funcionaria mais, porque ali os times não brigam em Liga dos Campeões, essas coisas, né? Então, focam ali no campeonato mesmo, geralmente são as mesmas escalações ou parecidas, não tem essa mudança constante de treinador que tem no futebol brasileiro, funcionaria mais, está acontecendo exatamente o contrário. Muito bem no brasileiro, péssimo no futebol sueco, né? E aí, o que fazer, né, nessa situação? Tentar dar uma mexida nesses pesos, né? Pesar um pouquinho mais ou os gols reais, ou o XG, né? Para ver se muda nisso. Quando eu testo alguma coisa, eu nunca desisto logo de primeira, né? Então, primeiro tem uma fase de testes, depois tem uma fase de ajuste. Aí, se nesse ajuste continuar não funcionando, aí sim eu abandono. Estou esperando algumas rodadas aí dessas ligas europeias acontecerem, né, dessas maiores, para testar também na primeira e segunda divisão essa metodologia e comparar com a que eu estou usando hoje, né, para ver onde vale mais, onde vale menos. O campeonato italiano, por exemplo, foi meu pior campeonato na temporada passada, né? E aí eu estou nesse começo de temporada ainda usando a metodologia passada. Será que é um problema da temporada ou se é um problema da metodologia dentro desse campeonato? Então, eu já tenho, tipo, um modelo reserva para fazer essa substituição, caso nessas primeiras, né, rodadas aí, esses primeiros meses, não continue a não funcionar na Itália. Um exemplo. Cara, muito massa. E assim, para quem está assistindo, isso é muito legal, porque a gente fez uma pergunta de qual a metodologia do Paulo, e a pergunta certa é quais são as metodologias do Paulo, né? Porque são vários métodos. E eu até me identifiquei com tudo que você falou, Paulo, porque eu também, por exemplo, Brasil, Europa, que são jogos que eu acompanho mais, eu trabalho com metodologia subjetiva, né? Vou dando nota para desempenho ofensivo, defensivo e tal. Tem outras ligas que eu estou tentando fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Explorar os dados. E uma coisa que o pessoal, às vezes, eu acho que superestima um pouco o XG, é que o XG, ele acaba sendo uma métrica dentro de um contexto. Então, se um time faz um gol cedo, por exemplo, é natural que ele recue ou comece a jogar no contra-ataque.
E não significa que ele fez uma partida horrorosa. Ele já tem uma vantagem, ele tem um estilo defensivo bom, né? Então, olhar no longo prazo, eu acho que faz sentido. Olhar especificamente em jogos isolados pode acabar atraindo um pouco o apostador. E o que eu quero aproveitar esse gancho que você falou do BetX que fala, ou BetX? Como é que você prefere? BetX, né? BetX. BetX fica mais chique, né? Quando dá uma coisa fica em inglês. Você cobra mais. Agora tipo... é Bet Twitter melhor, né? Bet Twitter. Virou Bet Twitter. Entrega a domicílio, o cara não te cobra nada, né? Uhum. Aí, se for delivery, né? Verdade. Cobra mais caro do que o valor do sanduíche lá que você pediu. E o que eu queria te perguntar em relação ao curso, mais especificamente para quem está conhecendo agora, né, e não sabia que você tinha esse produto, como a gente está conversando aqui, não existe uma metodologia só, né? E vou dar um exemplo para você. Eu desenvolvi uma metodologia faz uns 3 anos, que eu trabalho muito live e eu não me importo com o que acontece em campo. É só preço. Eu só preciso respeitar. Lógico, tem limites de tempo, porque senão todo jogo vai dar valor, mas, exemplo, se a odd que eu quero bater nos primeiros 15 minutos, o time não precisa estar bem, né? Não precisa de comportamento. Se alguém me falasse isso, eu ia falar assim, cara, não funciona. E para mim tá funcionando faz 3 temporadas. Então, metodologia é muito particular de cada um. Imagino que você, alguma dessas coisas que você trouxe para cá comentando, estejam no curso também. A pergunta que eu quero te fazer é, para quem que é esse curso, né? O cara que está assistindo aqui falou, pô, eu quero aprender mais sobre metodologias. Você acha que o cara já tem que ter uma banca mínima, um conhecimento mínimo? É melhor o cara fazer um curso introdutório antes de fazer? Enfim, um pouquinho dessa questão do perfil para que o pessoal possa se interessar e entender se isso é o que eles estão buscando mesmo ou não. Cara, eu acho que quem tem que fazer esse curso, ele precisa gostar e querer estudar, querer conhecer. Eu acho que quem não pode fazer esse curso é o cara que quer pegar uma receita pronta, aplicar e sair ganhando dinheiro no mercado aí à torta e à direita. Porque o que eu faço lá é exatamente o que eu falei aqui. Né? Eu te apresento diversas metodologias. Né? Tem uma metodologia muito antiga chamada de método dos 10 jogos. Né? Todo mundo já passou por isso. Essa metodologia está sendo explicada lá no curso, né? Ele é do curso 1, todas as aulas do curso 1, tinha 13 aulas no primeiro curso, né, no BetX. Esse eu chamo de BetX Pro. Aí todas essas aulas estão no 2, e aí mais 40 e poucas aulas, né, estão no curso 2. Por quê? Porque no curso 2 eu vou falar dos mercados mais profissionais, o mercado de handicap asiático, né, principal, o mercado de totais asiáticos, né, que é o de gols asiáticos, que não tem no primeiro, e falo do mercado de ambas as equipes marcam. E aí, para cada metodologia que eu falo, tem uma ferramenta lá entregue. Né? Então, por exemplo, essa que eu falei dos deslocamentos de linhas, ela está sendo explicada lá nos mínimos detalhes de como é que funciona, mas você mostra exatamente como é que você faz, como eu disse, né? Os pesos e as questões, quem vai resolver é você. Não tem como você replicar exatamente da maneira que eu faço. Porque o que eu entendo de futebol é de um jeito. Você diz, esse time é muito melhor do que o outro, mas melhor quanto? Você tem que metrificar isso. E a maneira que eu vou metrificar isso é diferente do Stefano, que é diferente do Jonas, que é diferente do cara que está assistindo. Então, assim, não tenho receio nenhum de mostrar isso. Se o método dos 10 jogos não funciona. Depende. Talvez você não saiba, não esteja lendo o jogo direito. Né? Talvez a sua percepção do jogo e a distribuição que você faz que não seja boa, não do método. Ele tem seus problemas? Tem. Né? Porque um jogo pesa 10%. Olha o conhecimento matemático aí, né? Para cada jogo que você coloca, você está dando 10% a mais, né, para um time. Se você, por exemplo, diz que o time vai ganhar 5 vezes, é 50%. Se você passar para 6, é 60%. E cadê o 61, 62, 63, 64? Beleza? Então, ele tem esses furos. Como todas as metodologias, eu posso encontrar um furo aqui, independentemente de qual seja. Olha como eu estou ousado, né? Tem que ser mais humilde. Não. Eu acredito que talvez eu consiga encontrar o furo. Vai ficar melhor assim. Beleza. Mas é isso, não tem estratégia 100%, né? Mas se o cara entender um pouco mais, ele vai ver que ele não precisa preencher, por exemplo, a ferramenta com 10 jogos. Ele pode preencher com 100. E com 100 ele tapa esses furos, né? Que é exatamente encontrar a porcentagem do jogo. Entende? Então você consegue, né, através de uma ferramenta que foi dada, fazer alterações, né, entender como é que funciona e a partir daí criar suas metodologias. Estou falando dessa que é mais simples e mais conhecida pela galera, mas tem coisas mais complexas. Tem precificação por XG, tem precificação por gols reais, tem precificação utilizando Poisson, tem diversas coisas. Aí o cara pergunta, e você ensina o passo a passo de como fazer? Não, eu entrego as ferramentas. Aí você tem que ir um pouquinho além,
né? Pensar por si próprio e, a partir daí, fazer os ajustes. Obviamente, como eu digo, tem ajuste. Eu uso ali no exemplo 10 jogos. Você pode usar 15, pode usar 20. E há diversas metodologias que funcionam e que não funcionam, das mais absurdas. Eu já li uma vez, o cara foi lucrativo, utilizando aquelas notas que são dadas de videogame, né? Para cada jogador. Do FIFA, assim, né? Exato. Ele pegava ali a quantidade de jogadores. Outro que fez isso com o cara que fez isso com o Cartola também funcionou. Então, assim, há diversas maneiras de você ganhar no mercado, você só precisa conseguir entender que há infinitas mais de você perder. A chance de perder é sempre de ganhar. Então, você tem que entender isso, se manter no jogo, testar algumas coisas e, a partir daí, construir. Então, se o cara quer estudar, quer entender como é que funciona o mercado, quer ter ferramentas que o auxiliem, que o ajudem, aí você vai lá para o curso. Se não, se você quer um método que eu chegue lá e te diga, ó, faça isso e ganhe dinheiro, aí está procurando a pessoa errada. Eu ainda estou testando várias coisas, tem diversas lá, acho que tem 13 ferramentas, se eu não me engano. Às vezes tem ferramenta que tem 4 metodologias, você pode usar elas separadamente, você pode usar as 4 ao mesmo tempo, dar pesos iguais, você pode medir os pesos, entendeu? Então, precifica um jogo por XG, outro jogo por média de gols, outro jogo através da forma, enfim, diversos jeitos, e aí você pode dar 50% para um, 10% para outro, então, assim, você consegue mexer com várias coisas por lá. Massa. E o que é legal dessa parte que você falou, porque assim, eu sei que quem está assistindo às vezes pode estar pensando, pô, mas eu vou fazer um curso e não vou ter a fórmula mágica? Cara, não, não vai ter a fórmula mágica, ela não existe. E eu acho que nem é bom que ela exista, ou que você dê, porque assim, se o cara entrar numa bad run, por exemplo, com o seu método, sem entender o porquê que ele foi construído, ele não vai suportar aquela bad run. Porque ele não confia, ele não sabe de onde veio aquilo, qual que é a base teórica daquela metodologia de precificação, né? Então, eu só queria fazer esse complemento que o que você trouxe aqui, eu acho que é muito importante, né? Que é o cara entender. E uma coisa que você tem falado na entrevista toda, que é sempre a gente vai ter que adaptar, né? Eu comecei em 2016, esse ano eu comecei a estudar um pouco essa parte de precificação com base em dados, né? Que você está falando já algumas vezes na entrevista. Então, assim, a gente sempre tem que ir se adaptando e ajustando conforme a gente vai evoluindo, né? Eu gostei muito, Paulo, só interrompendo, a questão do que você falou do XG como o desempenho e a forma usar o gol real. Achei muito bacana e faz total sentido, né? Faz total sentido você usar essas métricas. Na verdade, você não sei se existe essa palavra, mas subjetivizando algo que é objetivo, né? Então, é justamente isso que você trouxe aqui para a gente nesse bate-papo, né? Por mais que você está utilizando coisas que são objetivas, estatísticas, a forma como você vai utilizá-las deixa as metodologias subjetivas, e aí que é o trabalho do apostador, né? Tentar lapidar esses números, essas informações, para tentar encontrar valor, né? É isso, né? Eu coloquei isso, Jonas, como sendo minha principal característica, missão, não sei o nome exato disso, né? Ser um cara que fale de metodologias, né? Eu falei um exemplo lá da questão emocional, né? Eu vejo muita gente se escorando nessa questão emocional, quando na realidade falta conhecimento técnico mesmo sobre o que está fazendo. E aí jogar a culpa no emocional é sempre mais fácil do que ir atrás, estudar e, né, refletir. Então, se o cara está aqui e, pô, ele não fez o jabá do curso, já falei, o cara vai lá, se quiser ir lá para o curso, ótimo, mas se você não quiser ir lá para o curso, tem conteúdo gratuito. Essa metodologia que eu falei, né, pesando aqueles quatro critérios, tem um curso, tem uma aula sobre isso no meu canal gratuito, né, mostrando lá o que é que eu peso cada um e tudo mais. Voltar a falar da série lá do Jonas Caetano sobre precificação, lá já tem uma ferramenta, né, que você pode utilizar da maneira que está lá, você pode ajustar ela, você baixa a planilha, ajusta, agora você tem que buscar conhecimento para fazer mais. Eu tenho olha aí uma confissão, eu tenho uma ferramenta lá no curso, tá bom? Que eu peguei a dele como exemplo, né? Peguei lá como é que ele faz, né? E aí, o que foi que eu fiz? É uma ferramenta de precificação por Power Ranking, né? Então, eu criei lá o Power Ranking e determinada colocação que você coloca o time nesse Power Ranking, ele vai te dar, né, a chance de vitória em comparação com outro time do Power Ranking. A partir dali, ele dá a vitória de cada um. Essa diferença vai te dar também uma porcentagem de empate de um estudo que eu fiz, né? Um estudo parecido que eu fiz no Betmaster. Quando a vitória de um time paga tanto, o empate paga quanto? Aí eu peguei
35 ligas da temporada 2022, se não me engano, 2021, 2022. E aí peguei lá, né, todas as ligas, criei um padrão, e aí o empate também já vem padronizado. Aí ela te dá o X1, o X2, o X3, e a partir dali o X1, ela te dá a vitória do mandante, o empate e a vitória do visitante, e a partir dali ela deriva para todas as odds dos handicaps asiáticos. Então, assim, foi uma ideia super original? Não, eu peguei uma coisa que já existia, foi a planilha do Jonas, para a inspiração para isso, e a partir daí tentei automatizar mais ainda o processo, criando essa outra planilha, buscando um outro estudo que eu fiz, para poder fazer essa precificação desse empate. Então é isso, você vai pegando coisas que já existem e vai dando a sua cara para elas, para isso eu preciso estudar várias coisas. Então, estudei a planilha do Jonas, estudei o curso, estudei outras coisas que eu já sabia, e a partir daí criei essa ferramenta. Muito bom, show de bola. É bacana saber, né, que, assim, quando a gente faz o conteúdo, a gente vê lá a quantidade de visualizações, o pessoal deixa comentário, tem um outro feedback, mas é legal também ver que o seu trabalho inspira outras pessoas e ajudam outras pessoas, e acho que esse é o nosso papel também, né, Clube da Aposta, o Paulo Barreto, os outros criadores de conteúdo, é sempre estar ajudando e inspirando as outras pessoas, como você mesmo falou. Você está começando agora, sua metodologia não vai ser 100% Jonas Caetano, não vai ser 100% Danilo Pereira, não vai ser 100% do Paulo Barreto, mas vai ser ali 20% Jonas Caetano, 10% Danilo Pereira, vai pegar um pouco do Danilo Martins do QA, vai pegar um pouco do Paulo Barreto, e aí você vai lá e monta a sua metodologia, isso que é o bacana, né? É o bacana da gente tá discutindo aqui, né? Boa. Uma outra coisa, Paulo, que eu queria trazer aqui para nossa conversa é o seu grupo gratuito, né? Que é o Arquibancada Brasil, certo? E lá, para quem ainda não conhece, você não tem só o Paulo, né? Ou o Matheus publicando lá, você tem um conjunto de tipsters, alguns de Europa, alguns de Ásia, enfim, é um produto bem completo, assim, e ele é gratuito. Aí eu queria te trazer duas perguntas. Primeiro, para você falar um pouquinho para o pessoal, acho que a questão do desenvolvimento do grupo você já abordou bem lá no começo da entrevista, então acho que a gente não precisa alongar nessa parte, mas o que o cara vai encontrar lá? E eu sinto, assim, não sei se é correto dizer isso, mas eu sinto que você é como se fosse um olheiro de apostadores, né? Você está sempre trazendo gente nova, caçando ali um cara que está começando, que tem um conhecimento legal, mas que talvez não tenha aquele ânimo para criar um canal, e aí você puxa o cara, dá uma ajudada, e enfim, se ele for bom, você leva lá para o grupo. Se eu tiver correto nessa impressão, o camarada que está assistindo a gente, que, sei lá, é especialista em futebol australiano e Nova Zelândia, por exemplo, ele gostaria de um dia fazer parte do Arquibancada Brasil. Tem alguma oportunidade? Pode entrar em contato com o Paulo, mandar ali algum registro do Blogabet, enfim. Como é que funciona para a estrutura do grupo, né? E se alguém quiser participar, não só como seguidor, mas também, eventualmente, no futuro, quem sabe, sendo tipster lá com você. Bacana, né? Saber que as pessoas acompanham o seu trabalho, né? E pessoas importantes do mercado, isso ajuda muito, né? Então, hoje em dia, eu aprendi há algum tempo, principalmente no tempo da pandemia, a valorizar muito isso, né? Valorizar o elogio qualificado, vamos dizer assim. Às vezes você não atinge o grande público, né? Mas quando você tem o reconhecimento, o entendimento de pessoas que você sabe que conhecem do mercado, que estudam, então isso é engrandecedor. Então, fico agradecido. E o grupo funciona, né, sempre foi um celeiro ali, né, de pessoas para trabalhar. Eu tinha um projeto, principalmente quando era subagente da Panther Place, que era fazer um concurso de tipster, né? Como eu disse, eu acredito muito na prática, né, de não ser só o que você fala, mas sim o que você faz e até mesmo o que você prova. Até por isso, o nosso grupo lá, eu acho, eu não vou dizer o único, mas um dos poucos que tem planilha pública desde sempre. Então, se você for lá, você clicar lá em links, né, e materiais, não sei exatamente como é que aparece lá no Telegram, aparece as imagens, os links, as coisas, você vai achar todas as planilhas de todos os projetos que a gente já fez. Não necessariamente está na descrição ali do vídeo, né, porque só estão as mais atuais. Mas todo projeto que a gente já fez foi planilhado publicamente. Então, não tem essa. E eu fazia esse concurso que era o cara apostando na Panther Place, né? Porque lá aparecia um relatório completo, né, das apostas e tudo mais, ou seja, é verificado, não é o cara botar numa planilha. Tinha que fazer a aposta real. E o Jonas, Fabiano Jonas, né, que é homônimo aí do Jonas, ganhou uma vez, né? E aí
Ele ia trabalhar comigo, e uma empresa, na mesma semana, falou com ele, e aí ele acabou trabalhando lá. Aí outro cara que trabalhava no futebol alemão, o Hesinger, trabalhou comigo um tempo, depois foi contratado pela essa mesma empresa que ele estava. Depois quem ganhou foi o Yuri, que ele também ganhou uma coisa do... Ele ganhou um projeto, aquele da moto, que o cara andava de moto do... do Gimble Strip, do Tavares. Ele já tinha ganhado com vocês, ele ganhou um concurso meu também, passou um período lá. Então, esse estava sendo a principal maneira de chamar pessoas, né? Pessoas que realmente mostrassem os resultados através desse concurso. E aí, isso já numa segunda etapa, porque lá na primeira etapa foi mais questão de conhecimento mesmo. Participava de muitos grupos e tudo mais, inclusive o grupo de trader, né? Fazendo um recorte aqui pequeno. Tem a comunidade do trader, né? Tinha no Facebook, tem no Telegram, aí tá os caras lá, o Theo, o Matos, os caras... O Jonas era ativaço lá, né? O Matos era sensacional, aprendi muita coisa com ele. E aí, nessa questão de transformação, na época, eu disse, cara, eu preciso aprender a apostar em live. Lá em 2000, eu acho, 2020, eu acho, uma coisa assim. Aí quem é que trabalha muito em live? Os traders, vou me meter lá nos traders. E aí comecei a trocar ideia com a galera, né? E aí, para poder trabalhar a leitura de jogo, fui trabalhar no campeonato da Austrália, né? Porque eu não conhecia nada. Eu disse, não, vou trabalhar sem estudar nada dos times, dados, nem nada. Só camisa preta contra camisa vermelha. Aí ficava conversando com os caras lá no grupo, né? E aí, passou um tempo trabalhando lá, conversando com todo mundo. Os caras até me transformaram em administrador do grupo na época, enfim. Aí depois veio outros projetos, aí eu disse, não, vou sair, que eu não tenho condições, né, logística de virar trader, acompanhar tantos jogos assim. Mas voltando ao que você falou, aí eu passei a chamar pessoas para trabalhar comigo, né, pelo concurso. Aí, quando a Panther Place ela perdeu, né, mercado, eu passei a chamar pessoas mais que fizeram os meus cursos, né, que pessoas que eu tinha um maior contato e tudo mais. Aparece muita gente querendo oportunidade, e eu acho que é certo, assim, você quer uma oportunidade, você bate na porta do clube, bate na porta do Paulo, bate na porta de alguém, e alguém uma hora vai te atender. Mas hoje, atualmente, infelizmente, assim, eu só trabalho comigo pessoas que eu conheço, ou numa mentoria, ou num curso que eu fiz, da interação do cara, até para poder valorizar também o produto, né? Ter uma oportunidade do cara trabalhar ali durante um tempo, né? Mostrar para o cara como é o peso de trabalhar num grupo que já tem muitas pessoas, que já tem uma história no mercado. Isso também gera. Às vezes o cara é bom apostador, porque isso é coisa diferente. Ser apostador e ser tipster são duas coisas totalmente diferentes, né? E às vezes o cara é bom apostador, mas não é bom tipster. O cara é um bom tipster, mas para apostar é um pouco mais complicado, enfim. Depende de várias outras questões. Então, é basicamente por aí. A tentativa hoje é assim, de não crescer, porque gerenciar muitas pessoas é difícil. Hoje eu estou mais do contrário. Eu estou tentando que as pessoas me olhem do que eu olhar as pessoas, sabe? Participar de outros projetos para que a coisa funcione. O Vitor Serafim, por exemplo, que também foi um cara que ganhou esse concurso, ele trabalhava comigo, né? E aí surgiu uma oportunidade, eu levei ele para o Apostas FC. Aí ele foi contratado, eu sou freelancer lá, ele é contratado lá, trabalha mais do que eu lá, quase todo dia, né? Mas muito por conta disso, eu gosto de ser esse cara que consegue ajudar também as pessoas. Eu já fui muito ajudado na vida, até comentei, né, antes das apostas, enfim. Então, quando eu puder ajudar as pessoas, eu ajudo. Fiz um projeto com o Sérgio Ricardo, né, por exemplo, e quando eu teve a oportunidade, fiz a indicação para ele trabalhar lá com o Danilo, ele está muito bem lá. E, assim, um cara sensacional, que sempre... eu gostei muito gostava muito do trabalho dele como jornalista, escrevia muito bem as análises e tudo, sempre fui admirador do trabalho dele e de várias outras pessoas. E quando eu soube que ele também admirava o meu, a gente tentou encaixar um projeto juntos ali, o Saída de Bola, né, que já caiu nessa coisa, né? O público não abraçou como a gente gostaria que abraçasse, mas aí funcionou para nós dois, né? Foi um bom aprendizado para mim, conviver com ele, e uma boa oportunidade para ele chegar num outro projeto grande também. Tem um projeto também que eu vi de vocês, do clube, né? Que eu digo, cara, é isso que eu um dia ainda vou querer fazer. Teve Copa do Nordeste, era Live FC ainda, não era Nordestão FC. E aí o clube produzia conteúdos lá no site, na transmissão, falava... Então, Paulo Augusto apareceu muitas vezes lá e tal. Eu digo, cara, é isso que eu quero fazer. Um dia eu ainda vou fazer uma coisa como essa. Tá dentro de um projeto, né? E esse projeto ser levado para o público fora das apostas, né? Sair um público maior nesse sentido. E isso me realiza um pouco ali dentro do Apostas FC, né? Quando eu trabalho nos jogos, que aí eu posso ser comentarista também. Enfim, acho legal essa coisa, né? De
você levar para um público maior, e não só o nicho das apostas esportivas. E aí, aos poucos, a gente também vai aproveitando, né, e educando as pessoas sobre o tema, sobre o assunto. Acho que essa é a minha principal missão hoje. Se o cara quer trabalhar comigo, cara, é isso, ele também tem que investir alguma coisa, né? Então, ele pode ir para um curso, ele pode fazer uma mentoria comigo. Recentemente, eu fiz uma mentoria de graça. O cara se cadastrava numa casa e tinha uma mentoria comigo para fazer jogos ao vivo, enfim. Teve 2, 3 ali durante as férias, né, com alguns temas. E dali, tem alguns caras testando uma metodologia, né, umas metodologias que a gente criou juntos ali na hora da mentoria, eles estão testando e quem sabe talvez eles entrem no grupo em breve. Hoje são 4 pessoas lá, eu, Matheus, o David está trabalhando comigo no Eurotip, está fazendo um processo tipo o que o Matheus está fazendo, entendeu? Funcionando tudo bem, aí na próxima temporada eu saio do Eurotip e ele fica sozinho lá, fazer outra coisa. E tem o Wesley, né, que trabalha com ligas asiáticas. Então, são esses 4 aí que estão hoje lá no projeto. Show de bola. Ó, quem quiser trabalhar com o Paulo, é só falar com ele aí e mostrar trabalho, né? Tem que mostrar trabalho e quem sabe ganhar uma oportunidade. E, Paulo, vamos falar um pouco agora do assunto mais atual, a questão da regulamentação das apostas, né? Qual é a visão do Paulo para essa questão da regulamentação? Você acha que vai ser positiva? Você acha que vai ser negativa? Você acha que vai ser meio termo? Você acha que as casas de apostas vão diminuir as odds, vão repassar a questão do imposto para as cotações, e aí vai acabar prejudicando muito o mercado? Vai se tornar um Portugal aí, que a galera usa VPN aí para continuar vivo, né? Pelo menos os profissionais. Qual é a sua visão sobre a regulamentação das apostas aí no Brasil? Cara, que tema complexo, né? Passei muito tempo ali nas mídias sociais, essa pergunta sempre chegava e eu dizia, eu prefiro falar só quando acontecer. Assim, eu nunca fui muito de tomar partido antes de acontecer. E aí vem algumas coisas, né? Eu acho que tem muito pai da matéria, vamos dizer assim, paladino da verdade e defensor de toda uma comunidade, e eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a regulamentação, se for por um caminho, ajuda algumas pessoas e atrapalha outras, se for por outro caminho, ajuda umas e atrapalha outras, e eu vejo que a maioria das pessoas estão preocupadas com o que lhe ajuda. Então, acho que para bons entendedores, né, é fácil de entender. Então, cada um defende o seu, né? Enquanto você é apostador, né, você quer defender determinadas coisas. Quando você é proprietário de casa de apostas, os seus interesses são outros. Quando você é influencer de apostas, né, não necessariamente apostador, não necessariamente dono de casa, os seus interesses são outros. E aí depende muito dos seus interesses. Então, o que é que a gente tem hoje, né? Essa questão do limite. O que seria melhor, né? Pagar ao final do mês o imposto diante de todos os lucros e prejuízos que se tem, é uma coisa meio parecida que acontece com ações, por exemplo, venda e compra de ações, ou pagar por aposta, como está aí, desde que o lucro seja, né, menor do que 2000 e pouquinho, né? Uma coisa assim, 2019, 2000 alguma coisa. Depende, né, cara? Depende. Para o cara comum das apostas esportivas, para a grande massa das apostas esportivas, o melhor é essa segunda opção, é o cara pagar por aposta desde que ultrapasse 2.000, porque a maioria não aposta isso. Se você pegar um broker hoje, né, ele aposta R$500. Ele aposta geralmente numa odd ali próxima de 2. Então, nem em brokers que você tem dentro do mercado, você tem uma stake tão maior do que essa. Para os caras high stake, isso já não é bom. Mas quantos são high stake no Brasil? Entende? Então, assim, são muitas questões que são muito particulares. Então, acho que cada um defende muito o seu lado, né? O meu lado ainda não... Eu ainda não vislumbrei qual é o meu lado dentro dessa regulamentação. Vejo também que muita gente pedia a regulamentação e agora que ela está muito próxima, faz um auê desgraçado, né, para dizer que está tudo errado, que está tudo contra, mas fez um lobby muito grande para que esse dia chegasse. Então, o dia chegou. Agora tem que ter contrapartida. Não existe uma regulamentação sem contrapartida, cara. Sem ter imposto, sem ter regras. E aí estão se batendo muito na tecla da questão das casas de apostas que vão ficar, né? E aí o cara fala que é profissional, né? Mas sabe que se for mantida desse jeito, os casebres vão sumir, né? E é de interesse que esses casebres sumam para essas pessoas? Parece que não. Porque estão batendo exatamente nisso.
Talvez isso fosse um filtro para ficar as melhores casas e você ter o melhor ambiente possível para trabalhar. Mas as pessoas não veem assim. Eu estou dando só uma sugestão, uma hipótese, assim, levantando coisas, porque, assim, é tudo muito incerto, até porque no Brasil, cara, é muito instável politicamente, né? Então, você vê que é uma proposta que vem do governo anterior, que passa para esse, aí quem apoia o outro esculhamba com esse, aí quem apoia esse esculhamba com o outro, e a coisa era sobre as apostas, e agora já é sobre política, já é sobre uma coisa totalmente diferente. Aí tem o deputado não sei de que lá, que quer botar uma emenda não sei de como, que uma coisa que não tem nada a ver. Então, assim, o Brasil é um imbróglio desgraçado, independentemente de quem seja que esteja no poder, né, por diversas coisas, é uma questão histórica, aí é só estudar um pouco, né, que você entende isso. E quando você se desprende dessas amarras de pensamento, e aí você pensa um pouquinho melhor sobre o assunto. Então, da mesma maneira que a gente falou sobre metodologia, que falta para o cara a vontade de querer entender um pouquinho mais, falta para quem está assistindo, a mim, o Clube da Aposta, os grandes influencers do mercado, entender quem é esse cara que está falando, né, e por que é que ele está falando aquilo, qual o interesse dele naquele determinado assunto. Né? Então, assim, eu acho que essas opiniões, elas giram muito dependentes dos interesses de quem está falando naquele determinado momento. Tem muito pai do povo, vamos dizer assim, dentro das apostas esportivas, mas se você entender um pouquinho, né, ele tem seus motivos, e eu não estou dizendo que são motivos errados, são motivos certos, porque cada um tem que defender o seu. Agora, o cara tem que separar de ser ingênuo, né, e dizer aqui, esse cara está me defendendo aqui com unhas e dentes. Não funciona assim. A gente sabe como funcionam as coisas no Brasil, e precisa ter influência política, e precisa ter 200 milhões de coisas aí para asfaltar uma rua. Você imagina para regulamentar as apostas esportivas. Então, um processo complexo, difícil, e alguns lados vão perder, não é só um lado não, alguns lados vão perder nessa história. Né? Aí vamos ver se essas perdas vão ser compensadas pelo aquilo que se tem. O cara quer que não tenha mais limitação na Bet365, mas ele também não quer pagar imposto. E uma coisa que não está nem ligada à outra, a limitação com a regulamentação é uma coisa que não tem nada a ver. Assim, uma coisa que não e tem existe. Muita pergunta disso, né? Uma coisa... Mas venderam essa ideia que com algumas pessoas, como eu disse... Com a regulamentação e a limitação mais. Se regulamentar, não tem limitação. Isso não existe, cara. Está na regra, pode estar lá. E acontece de casos aí dar golpes e fazer diversas outras coisas. Aí o cara reclama porque levou o golpe, mas também não quer que seja regulamentado. Então, você quer ganhar de todos os lados, não existe. Né? Agora, tem que ter uma composição, e aí essa composição, eu acho que a gente só vai conseguir falar melhor, realmente, quando estiver sendo votado lá mesmo, em última instância, que é isso que vai acontecer e pronto. Até lá, vamos tentar aproveitar o que a gente ainda tem de mercado aí para ser aproveitado. Acho que é um momento de acumulação para quem consegue extrair valor do mercado, porque ele está aqui agora e o futuro a gente não sabe, talvez não esteja mais. É bem por aí. Acho que foi uma análise muito boa. Para fechar da minha parte, Paulo, uma última pergunta que eu vou te fazer, até porque senão daqui a pouco seus alunos vão ficar sem professor, né, com essa conversa mais longa. A gente já falou do Paulo apostador, já falou do Paulo tipster, já falou do Paulo professor, mas professor também é profissão, né? E o Paulo pessoa, o que você gosta de fazer? É um cara mais caseiro, é um cara que gosta de sair para tomar uma cerveja, enfim, o pessoal gosta muito de também conhecer a gente por trás das câmeras, né? Um pouco dos bastidores. Então, conta um pouquinho para o pessoal como é que é a sua rotina, o que você gosta de fazer, além da parte das aulas e também da parte das apostas. Cara, você me chamou para o boteco, né, e não serviu uma cerveja, fiquei chateado com você. Aí o cara aqui tá quente, viu? Tá quente. Nesse momento tá 34 graus. Ô, louco. Aí tinha que ter uma cervejinha mesmo. Sexta-feira ainda, né? De aumentar. Então, gosto de tomar minha cervejinha. Eu sou um tarado por esportes, né? Como diria o outro. Como eu falei lá no começo, eu queria ser tipster de NFL. Eu amo a NFL, acho sensacional, assisto demais. Sou fanático por esportes, né? Aprendi isso muito com meu pai. Meu pai me levava para campo de futebol aqui, né? Para assistir a muitos esportes. Tinha o tempo lá do show de esporte, né? Na Bandeirantes, que era esporte de manhã até de noite. Aquelas lutas épicas do Mike Tyson, era muito criancinha, mas a gente ficava a madrugada inteira acordado para assistir. Então, assim, sempre gostei muito de esportes, gosto muito de basquete, gosto muito de tênis. Então, eu descanso e relaxo assistindo jogos, né? Principalmente de outros esportes, que eu não aposto. Evito, na hora de relaxar, estar assistindo futebol, para não dar aquela coceirinha de mexer no celular, né?
Quando é futebol só para assistir, tipo Liga dos Campeões, aí deixo o celular aqui no escritório e vou assistir lá no quarto. Aí é basicamente isso. E a família, né? A minha esposa a gente tem uma criança de 10 meses, né? Minha menina, Atena, e ela tá grávida agora já de 2 e pouquinho, então já vai vir parabéns. Outra, né? Então é tempo dedicado à família, né? Então, quando eu não estou dando aula e quando eu não estou apostando, né? Eu estou de babá aqui da minha filha e é a melhor parte que tem da vida hoje, para mim, é isso. Então, não tenho muito, cara. Eu não sou um cara muito extravagante, né? Eu sou um cara bem de boa, assim, para fazer as minhas coisas. Eu moro no interior e se eu pudesse morar no interior, mais interior ainda do que o que eu já moro, é bom. A minha cidade é pequena e eu moro fora da cidade ainda. Tem uma rotina corrida, né? Porque eu trabalho em 3 cidades, então vou para um canto, vou para outro, passo muito tempo no carro. Mas eu não tenho muitos luxos, vamos dizer assim, nesse sentido de ter determinadas coisas ou de grandes sonhos na vida. Enfim, por exemplo, o mais recente que eu tenho agora é de conhecer as outras capitais do Nordeste que eu não conheço. Então, falta Salvador, falta São Luís do Maranhão. Então, se você disser assim, qual o sonho que você tem? Então, é um sonho humilde. Conhecer essas outras 2 cidades, depois a gente pensa em outra coisa. Boa. Mais alguma aí, Jonas? Acho que só aquela clássica ali, o que você diria para o pessoal que está começando, né? De forma resumida, a gente já passou 1h30, bate-papo muito produtivo aqui. O que você falaria, Paulo, para o pessoal que está começando? Assim, o pessoal geralmente quer aquele atalho, né? Ele não quer saber do processo, só quer saber do green, do red. Na verdade, só do green, na verdade, né? Que o pessoal já ou deposita de novo, ou se já depositou muitas vezes, já larga a mão e para de apostar, né? O que você diz aí para a galera que está começando, que visualiza, né, um futuro nas apostas, quer ganhar dinheiro mesmo aqui nesse mercado? Dá uma dica aí, pessoal que está começando. Me siga, arrasta para cima e vem para o garantido. Não é bem assim. Aproveite esse começo para experimentar. Né? Muita gente já fala assim, entra focado, né, tenha foco, estude isso, trabalhe com o mercado asiático e tal. Aproveita o início para experimentar mercados, experimentar campeonatos, experimentar pessoas para você seguir, né? Siga o maior número de pessoas ali que você puder e conseguir acompanhar, para você poder depois fazer um filtro. Acho que a minha ideia é essa, assim, porque se você passar muito tempo fechado numa coisa só, principalmente no início, né, isso pode trazer um prejuízo futuro, que você vai tentar ir para outras coisas. Então, você aproveitar esse início para fazer isso com responsabilidade, né? Não gastar um dinheiro que você não tem, né? E tem uma opinião polêmica também, porque eu não acredito em paper bet, então, assim, é bom pouquinho para você não, né, ter problemas financeiros aí com outras coisas. E não abandonar o seu emprego, a sua família, principalmente, né? Eu vejo que o cara deixa de sair com os filhos, com a mulher, de estar com os pais, enfim, por conta das apostas esportivas. Esses momentos, eles não têm preço, né? Então, encaixe as apostas esportivas na sua vida e não o contrário. Experimente tudo que você puder, te dê prazos, né? Então, 6 meses, né? 1 ano, enfim, para que você tenha essa jornada e você não fique perdendo muita energia numa coisa que não está te dando retorno. Você pode gastar essa energia com uma coisa que possa te dar mais retorno. Então, eu poderia dizer uma frase, né, vem para as apostas esportivas, larga tudo, vem para cá e tal, mas eu acho que a responsabilidade dela vem acima de tudo. As apostas esportivas não é para todo mundo, como ser médico não é para todo mundo, ser professor não é para todo mundo, mercado de capitais não é para todo mundo, né? Então, pense um pouquinho sobre isso, né, faz os seus testes e, aos poucos, fazem os seus filtros, né? Tem filtro, é muito importante. Mas no começo experimenta bastante, com responsabilidade. Acho que esse é o melhor conselho, pelo menos que eu acho que poderia dar. Muito Show bom. de bola, muito bom, Paulo. Acho que agora podemos liberar o nosso professor, porque querendo ou não, já até passou de 1h30, né, um pouquinho mais do que a gente costuma. Agradecer ao Jonas, que fez aqui as perguntas para mim, e também ao Paulo, especialmente, que, cara, ficou muito legal esse conteúdo. Acho que a gente falou de praticamente tudo que envolve o mundo das apostas, falando de grupo de pique, de curso, da questão da matemática, precificação, enfim, acho que quem assistiu certamente ficou muito legal. Eu, pelo menos, gostei muito, achei que o conteúdo ficou muito bom. E, mais uma vez, como fiz lá no começo, te agradeço, Paulo, pelo seu tempo, né, por vir aqui no canal do Clubão
compartilhar suas ideias aqui com a gente e com quem estiver nos assistindo. Se você quiser deixar suas considerações finais, já convidando a galera, né? Sigam o Paulo aí no Instagram, entrem no Telegram dele, que o conteúdo vale muito a pena, é muito bom. Só agradecer, né, o espaço, a oportunidade, sempre que a gente está num local como esse aqui, de credibilidade, né, que tem muita história dentro do mercado, eu respeito muito a história das pessoas, teve muita gente que estava aqui antes de mim, o Clube da Aposta é esse pessoal também, né, que já está nas apostas há um bom tempo. Tem a gente mais nova também, que traz um bom conteúdo, mas acho que é isso. Agradecer demais o Stefano pelo espaço, agradecer demais o Jonas também pelo espaço, pela amizade, né, a gente conversa um pouco. Recentemente nem tanto, né? Mas é isso, nas apostas esportivas é assim, né? Tem fases e fases, e aí você vai conhecendo as pessoas, fazendo network. É só agradecer demais estar numa casa que é tão benquista por mim e pela grande parte dos apostadores. Foi uma honra participar junto com vocês e estou à disposição aí para o que vocês precisarem, né? Tanto para vocês quanto para o público também que está assistindo. Massa. Com essa encerramos então mais uma edição, agradecendo mais uma vez não só aos dois, mas também a vocês que assistiram, e até a próxima edição do Boteco do Clubão.